Salve, salve galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um podcast e hoje estamos com uma presença muito especial aqui do pessoal da Yung. Cara, agradeço demais o pessoal da Yung que a Yung veio aqui para participar, para apoiar o nosso evento lá do Conselho Regional de Contabilidade. A gente fez agora o Summit Contábil, né? O Contábil Summit, o primeiro, cara, né? Que vai ter eu falo que foi um marco histórico, porque foi o primeiro evento aqui de Brasília que eu me lembro que foi feito exclusivo para empresários contábeis, né? E aí a gente teve o prazer de ter o apoio da Yung, e eu queria que primeiramente a Yung aqui, na pessoa aqui de vocês dois, se apresentassem aqui para saber quem são vocês. Vamos lá então, cara. Legal. Meu nome é Thiago, sou o diretor de operações da Yung, né? Estou aí na empresa desde o comecinho. Como a gente brinca lá, vim com os tijolos, passei por todas as áreas, conforme a empresa foi crescendo, né, de acordo com o carinho que a gente tem pela marca, então fui tomando gosto pela liderança e hoje eu acabo gestionando a empresa como um todo. Beleza, Thiago. E o? Legal, eu sou Fernando, sou gerente comercial da Yung, né, sou formado em administração, em especialização em gestão de negócios, ex-morador de Brasília também, né? Que é uma história engraçada da Yung. Então, o Fernando ele começou com a gente porque a Yung tinha a ideia de ter revendas em alguns estados. Então, o Fernando estava aqui em Brasília, né? Eu vim até aqui, recrutei o Fernando, treinei e ele começou a vender aqui em Brasília. Uhum. Aí, durante a pandemia, a gente acabou desistindo do modelo de negócio, né? E aí, depois de 2 anos... Depois de, acho que 3 anos. 3 anos, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Ti, tô aqui por São Paulo, vocês ainda estão com modelo de revenda? Posso ter uma revenda, abrir um CNPJ? Eu falei: olha, eu tô com uma vaga aqui interna. E aí o Fernando passou, Ele voltou para Yung, agora em São Paulo. O bom filho volta, né? O bom filho volta a casa. Exatamente, né? Cara, eu tenho uma história muito bacana com o Fernando, cara. A Yung, para quem não conhece, a gente não começou a falar da Yung. A Yung é uma empresa de telefonia virtual. Nós somos uma operadora de telefonia. Pronto. Então a gente compete aí com as grandes marcas, né? Porém focado em um produto que as grandes marcas não têm interesse, que é o produto de PBX em nuvem. Eles não têm interesse por quê? Porque a partir do momento que a gente faz a portabilidade do seu número para a Yung e a gente passa a administrar a sua rede interna, não é uma coisa simples de se fazer, né? Nós estamos aí há 7 anos fazendo, nós somos especialistas em PBX em nuvem. Até outubro nós seremos a empresa que faz somente uma coisa. Então toda essa expertise de você entender qual que é o problema, se é na rede interna do cliente, se é na internet dele, que já é uma outra empresa que faz essa entrega, demanda bastante tempo e um atendimento muito personalizado, né? Às vezes você fica 2, 3 horas ali com o cliente para poder entender onde realmente é o gargalo, ali onde é o problema. Então por isso que as grandes marcas acabaram não tendo interesse em focar nesse produto. Vamos deixar aqui bem claro aqui, que eu acho que isso é importante, que hoje eu sou cliente da Yung. Sim. Né? E eu tinha dúvida sobre isso. Falei, cara, um serviço em nuvem e tal. Quando a gente usa serviço em nuvem, a gente tem uma ideia diferente. A Yung, ela é uma operadora de telefonia, tanto que o meu número principal aqui da Divas Contabilidade, eu fiz a portabilidade. A portabilidade para a Yung, como se fosse a Vivo, como se fosse a Claro, né? Então a Yung, só para vocês entenderem que eu tinha muita dúvida quando eu comecei a pesquisar, a gente vai falar toda essa história, né? Eu falei, cara, como assim? Eu vou levar o meu número para a Yung, né? E aí eu teria que assinar o termo de portabilidade e tal. Então não é um puxadinho, né? Não é. É uma operadora realmente de telefonia, né? E como você pesquisou, Danilo, você deve ter visto que a maioria, hoje a gente fala que os nossos concorrentes são as grandes marcas, porque as empresas que fazem algo parecido com o que a gente faz, elas são as empresas do puxadinho, né? Geralmente, para você operar com telefonia no Brasil, você pode ter 2 tipos de licença. A licença STFC, que é a que a Yung tem, onde eu posso prover numeração, fazer portabilidade, 0800, e uma licença chamada SCM. A licença SCM ela é própria para provedor de internet. Então você comprou ali um link de internet dedicado grande, resolveu passar o seu cabeamento num prédio e aí você consegue colocar a sua marca para vender internet. No Brasil, o que as empresas fazem? As empresas SCMs
querem entregar o serviço de telefonia. Entendi. E aí eles pegam o quê? Um terceiro para que possa fazer essa ponte. E qual que é a grande dificuldade quando isso acontece? A gente teve casos de escritório de contabilidade, por exemplo, agora, que a gente foi portar para Iungo, e na hora que você vai portar, você não consegue portar. Por quê? Imagina que para a Advance de entrar em uma operadora como essa, você tem que doar o seu número. Igual você falou para mim, eu assinei um termo de portabilidade. Isso. Lá você assina um termo de portabilidade, mas você assina um termo de cessão. Então o que a Advanced faz? A Advanced cede o número dela para essa empresa, e aí essa empresa vira cliente da outra que pode fazer a portabilidade. É uma puxadinha, né? Exatamente. E aí quando você pede a portabilidade, se a empresa lá na frente não quiser devolver o número, ela não devolve. Entendi. Então, às vezes, esse processo que deve durar de 3 a 4 dias da portabilidade se estende por um mês para que você consiga fazer essa migração. Então então eu quis falar isso porque realmente foi uma dúvida que eu tive lá atrás, né? Eu achei estranho, falei, poxa, eu vou fazer uma portabilidade para a Iungo. Eu até então não entendia que a Iungo era uma empresa de telefonia, só que é virtual, ela tem um PBX virtual, né? E quando eu falo PBX, gente, também às vezes a gente não entende muito bem, é aquele aparelhinho que você põe na parede, onde tem vários ramais e tal, então aquilo some. Sim. Né? Eu tinha aqui na época, a gente fez essa portabilidade, a gente fez isso na pandemia, né? E aí vem toda a história da Iungo, né? Quando chegou em março de 2020, tudo fechou, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? E, cara, e a pandemia acelerou muita coisa, né? Eu vi até um gráfico, o Fernando me fez uma apresentação, que depois a gente vai até conversar sobre lá, planos, né? E ele me mostrou o crescimento da Iungo, que foi ali na pandemia. Sim. Realmente, né? Vocês terem noção, cara, antes da pandemia, a gente estava testando o home office, já fazia 1 ano e meio, 2 anos, cara, com 1 ou 2 funcionários. Não sei se vai dar certo, é difícil, tá sem estrutura, como é que vai falar no telefone, não sei o que, tal. Cara, chegou a pandemia, a gente colocou todo mundo em 1 semana, cara. Então a pandemia acelerou demais, né, cara, as coisas. Sim, né, pra gente foi o marco da mudança da tecnologia. Porque, imagina, a gente entrou em um mercado, né, em 2017, onde a gente falava exatamente isso para o cliente. Olha, você não precisa ter mais o seu número fixo, é engraçado isso, né? A gente provê mobilidade na telefonia fixa. Então eu posso ir para o Japão e levar o meu número, eu sou de São Paulo, com DDD 11, e vou atender lá no Japão, vou realizar a chamada como se eu estivesse em São Paulo, né? Então quando a gente começou a falar disso, ninguém acreditava que era possível. E até porque as empresas, elas tinham muito apego com o aparelho telefônico, né? Então, até a pandemia, a gente vendia 90% dos projetos com o aparelho telefônico. Aí, durante a pandemia, a gente teve que fazer com que o cliente entendesse, porque dá para fazer isso, né? Vamos supor, você tivesse os seus aparelhos telefônicos no seu escritório, você pode tirar o aparelho, levar para casa, plugar na internet, que ele vai funcionar. A gente fez isso muito, cara. Porém, né? Quando a gente fala numa estrutura da casa do colaborador, tinha gente que tinha o modem em cima do guarda-roupa, né? A gente fez essas migrações, teve cliente de 80 ramais, e de repente colocar 80 redes, que é o maior desafio, né? Porque aí, na época, a gente teve que fazer o quê? Expandir a equipe de suporte, porque a gente precisava, antes a gente dava suporte a uma rede e a gente passou a dar 80, né? Então essa foi a grande dificuldade. E na época, o brasileiro, vamos dizer assim, tinha essa dificuldade da mobilidade. Aí quando surgiu a pandemia, foi quando eles acabaram tendo acesso à ferramenta, né, que você pode acessar no computador, pode acessar no celular. E aí nós expandimos e hoje a gente vende, na verdade, o contrário. A gente vende 30%, né, com aparelho e o restante tudo mobilidade. E mesmo o que tem aparelho, ainda tem ali a possibilidade, porque no produto da Iungo você consegue atender nos 3 simultâneos, né? A chamada entra, você pode atender no computador, no celular ou ainda no desktop, no notebook, enfim. Eles querem o aparelho muitas vezes, mas eles acabam atendendo mobilidade também. Entendi. Então hoje o projeto fica um pouco híbrido. E 70% já é tudo mobilidade. Você sabe que quando a gente começou lá atrás, a gente tentou botar no computador, não deu certo. Depois a gente tentou botar no celular, também não deu certo. Até porque os celulares não estavam memória de colaborador, porque está usando o celular do colaborador. E a gente optou pelo aparelho. Mas teve um problema, porque dava para o colaborador botar, plugar ali na casa dele e funcionava normalmente. Eu tenho empresa em Rondônia, cara. Então o cara liga para cá e a gente passa para Rondônia. Mas o problema é o seguinte, depois a gente começou a ficar meio híbrido.
Aí o colaborador tinha que levar o aparelho, cara. E a gente chegou a pensar em fazer uma capinha para levar o aparelho, mas aquilo, pô, o cara tá de ônibus. Então ele tinha que pegar o aparelho, guardar, tirar os fios, enrolar, levar. E ele reclamava disso. Pô, Danilo, tô tentando, tipo assim, é um saco, né, cara? Eu toda vez tem que tirar o aparelho, levar para casa, levar, e a gente tem 2, 3 sedes, né? Pô, então tem que levar para sede 1, depois eu vou para sede 2, depois. E que a gente hoje ainda faz um rodízio ainda de sedes, né? Entendi. Então eu tenho colaborador que trabalha aqui um dia na semana e outro dia na semana em outro local. Ele tem que pegar o aparelho, levar o aparelho, senão não dá, porque fica vinculado ao aparelho, né? E aí o ramal, tipo assim, no celular, solucionou isso e no computador. Sim. Então hoje ele pega, ele tá no computador ali, ele pluga ali na conta dele e aparece no ramal dele. Então, tipo assim, a gente teve um problema de mobilidade com o aparelho. Quando estava todo mundo em home não tinha problema, porque ficava fixo. Mas quando começou a vir o híbrido, a gente teve esse problema. E é uma questão de hábito, né? Hoje, por exemplo, na minha mesa, no escritório, eu já não tenho mais aparelho. Mas no começo eu tinha. E aí, quando tocava, eu acabava atendendo no aparelho, por uma questão de costume, né? Hoje eu já não quero aparelho e eu atendo só no celular. Hoje, olha só, aí eu vou contar a minha experiência com isso, tá? Tanto de aparelho, hoje a gente utiliza alguns aparelhos, a gente utiliza alguns celulares, e a gente utiliza hoje, eu pedi para todo mundo colocar no computador. Eu prefiro o computador. Porque o celular, o que acontece? O cara põe no mudo, cara. Você dá uma raiva danada, ele vai lá, põe lá. Né? Exemplo, o meu está no mudo. Né? Então, às vezes eu vejo ele tocando e falei, opa, atendo, né, gente? Te falar. Eu tenho no meu celular, tá? Eu tenho no meu celular. E é fabuloso, porque onde eu tô, eu vejo aqui que me liga aqui, eu sei que é do escritório. Aí o pessoal fala assim, Danilo, mas vem cá. Olha só, cara. Mas para que você vai querer se você tem seu celular e o cara pode te ligar onde você estiver? Eu falei, gente, mas é o seguinte... A ideia é que ele não ligue no seu celular. Pois é, a ideia é ele não ter o número do meu celular, é meu pessoal. A ideia qual é? É ele ligar para o escritório e o escritório repassar para o meu ramal que fica aqui. Então eu não sou obrigado mais a dar o número do celular para o meu cliente. Sim. Cara, o meu celular é pessoal. Antigamente tinha 2, 3, 4 linhas, hoje não preciso mais. Então eu dou o número da Advance Contabilidade, o cara liga na Advance e aí a minha secretária, o pessoal da Advance passa para o meu ramal e eu atendo no meu celular. Sim. Então essa é uma grande diferença e um grande avanço que eu acho. E até porque, Danilo, assim, quando o seu cliente ele liga no seu celular pessoal, ele acha que você está disponível para atender a qualquer momento. E se você não atender, ele fica chateado. Isso. Né? Quando ele tem o seu número corporativo, ele entende que existe uma faixa ali de horário para você fazer o atendimento. Né? Então a vantagem do produto da Yungo é isso, é você levar o seu atendimento, que ainda mais no nicho de vocês, né, aí de escritórios contábeis, que vai das 5 horas da manhã até a meia-noite, né, para um atendimento dentro do horário, né, seja pela ligação ou até mesmo pelo número do WhatsApp. Não, perfeito. Mas deixa eu continuar só a questão do raciocínio. Aí eu tenho aqui também e tenho no computador. Cara, eu prefiro o computador. Por quê? Quando você liga, ele pula. Cara, ele pula na cara do colaborador. Não tem como ele não ver. Não tem como ele não ver. Porque aqui, realmente, você tá ali trabalhando ali, tá do lado, você não vê, cara. Não vê. Não percebe. E no computador não, você dá aquela pulada. Aí o pessoal fala assim, mas se o cara for no banheiro. Meu, o cara tá no banheiro, cara, deixa ele no banheiro. Nem o celular ele deveria ter, você tá no banheiro. Cara, né? Porque a pessoa tem umas ideias, às vezes, mas se o cara tá lanchando. Tá lanchando, cara. Se fosse de mesa, ele ia atender, não ia. Né? A gente tem hoje uma dependência disso impressionante. A gente acha que o cara tem que estar 8 horas ligado. Não tem que estar, ele tem que estar ligado na mesa dele. Se ele for tomar um café, cara, é o momento dele tomar um cafezinho. E o legal do computador, quando ele volta, fica lá. Alguém ligou para ele a chamada. Então, tipo assim, hoje eu sou muito fã do computador. Na época a gente colocou, não deu muito certo. Eu já não sei se a tecnologia está iniciando, se a gente também não soube, porque, cara, a gente colocou muito rápido. Esse cara aqui, ele me ajudou a colocar todo mundo em home, cara, assim, em coisa de 2, 3 dias. Foi impressionante. Coitado. A necessidade era essa, né? Era. Todo mundo, eu assim. não sei quantos o Fernando atendeu, cara, mas o meu ali, cara, teve problema? Cara, claro que teve problema. Internet. Hoje mesmo. Ninguém estava preparado para isso, né? Vocês não estavam, a gente também não estava. Vocês hoje viram hoje no jornal, cara, vai ser legal, cara. A gente tá falando hoje que dia 19 de julho, né? De 2024. Vamos botar aqui a data, porque o podcast fica aí a vida inteira, né? Cara, hoje de manhã, hoje eu tava vendo que teve uma pane na internet geral. Vocês viram isso? Não, não vi. Gente, aeroporto tá parado do mundo inteiro, tá? Alemanha, França, teve um problema de alguma segurança de alguma empresa, teve gente que não está conseguindo abrir o aplicativo do Bradesco.
Então hoje teve uma pane, hoje vocês vão ver, eu vejo no jornal, eu vi isso 6 horas da manhã pela CBN, teve uma pane no mundo inteiro na internet. Gente, a gente vive de internet. Sim. Então vai dar problema a internet uma hora. Sim. E tá tudo bem, cara, a gente tem que entender isso. Né? Às vezes fala assim, mas pode dar... dava problema no fio normal. Quando tinha telefone de fio, aquela Telebrasília, eu ligava para a Telebrasília, demorava 2 dias pro cara vir aqui para ver o fio se estava ruído, se não estava. Pô, cara. Hoje, na verdade, sem internet, a vida para. Seja você no o que tá acontecendo. ou seja a sua empresa. Diz que a Azul hoje, a companhia Azul, tá dando entrada no avião de caderninho. Que o sistema parou, deu um blackout geral. Hoje, quem tá aí depois, é porque esse podcast vai ser depois, né? Mas o pessoal vai lembrar, pô, realmente, lá no dia 19 parou a internet. Sim. E realmente, cara, se tiver um ataque cibernético, para tudo, acabou. Cara. Né? E a Iungo, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com a Iungo, uma dúvida minha era essa. Cara, a internet, como é que vai ser? Vai sustentar, não vai sustentar? A gente tem também, porque às vezes o problema não é da Iungo, às vezes é da internet, tem que aumentar a capacidade, não tem? Eu vou ser bem sincero com você. Tive alguns problemas no início, porque é o normal, cara, mas a gente resolveu todos pontualmente ali e hoje eu não tenho mais problema de ligação. E assim, Danilo, você sabe que o produto, na verdade, a possibilidade de você fazer uma chamada de voz sobre a internet, isso é muito antigo, tá? Eu trabalhei numa multinacional em 2013, eu comecei a trabalhar com telecom, onde a gente vendia o nosso produto que concorria já com alguns players que queria fazer voz sobre a internet. Só que a qualidade era muito ruim. Por que a qualidade era muito ruim? Eu estou falando na época do Speed, né? Que o Speed, a maior velocidade que tinha ali era 1 mega, que a operadora na época entregava 10%, a gente está falando ali de 100 kbps, e aí o cara queria fazer voz sobre isso. Não tinha condições de fazer. Não tinha como, né? só Hoje, quando a gente fala de internet, mesmo para sua residência, devido aos streams, né, essa coisa toda, a gente está falando que você tem 200 mega, 400 mega, 600 mega em casa. Né? Então, o que ocupa de banda quando você faz uma chamada é muito baixo. Então, por isso que a qualidade é muito legal. Né? Lá no passado não tinha condições de fazer mesmo. O produto existe há muito tempo, mas não tinha internet. A internet não era na velocidade que é hoje, não era difundida da forma que é hoje. Então, por isso que hoje a gente não tem nenhum tipo de problema. No passado, quando a gente começou em 2017, a gente queria que os clientes tivessem um link dedicado, que é aquele link que não tem nenhum tipo de compartilhamento, você tem realmente a velocidade que você contrata. Hoje, eu vou te falar que 95% dos nossos clientes possuem um link ADSL, que a gente chama, né? Essa fibra, o cabo, até mesmo no celular, e a gente não tem problema nenhum. Tiago, e outra coisa legal que eu gosto muito, cara, que eu fiquei muito fã dessa telefonia nas nuvens, né, cara, são os aplicativos, né, cara, que a gente tem, né? Eu me lembro que quando a gente tinha o PBX físico aqui, pro cara programar aquilo, meu amigo, o cara tinha que vir, botar um negócio e ir lá no computador e tal. Cara, eu faço tudo isso hoje, eu faço isso nas nuvens. Eu entro no programa lá da Iungo que vocês têm, entro lá, faço os ramais, esse aqui vai ser esse ramal aqui, esse aqui vai ser esse aqui, esse aqui. Então ficou muito fácil, muito simples a gente mexer nisso. Fora que vocês têm hoje lá, todos devem ter isso, né? Na época eu não tinha de gravação, né, cara? Isso. Então a gente grava hoje, todas as nossas ligações, todas são 100% gravadas. E é um ponto importante que a Iungo sempre busca a melhora do desenvolvimento das suas plataformas, né? Então a gente também está fazendo um trabalho aí de aperfeiçoamento da plataforma administrativa para dar mais autonomia aos clientes, né? Porque hoje a gente leva a experiência que nós temos na nossa vida pessoal para o empresarial. Né? Hoje você consegue acessar os streams, acessar seu banco, acessar essas coisas e você mesmo manusear. Né? Antigamente você direcionava isso para um terceiro, hoje você faz tudo isso. Então a experiência que a gente quer que os nossos clientes tenham é exatamente isso que você está falando. Você não precisa ter um colaborador interno só para... Na época que eu comecei a vender, tinha um cara que cuidava só da telefonia. E não estou falando de um especialista de TI. Eu tenho um gerente de TI. Não, tinha uma pessoa só para telefonia. Porque existia um monte de produtos de telefonia, de internet. Hoje você consegue, Danilo, administrar o seu PBX. Né? Antigamente você tinha que ter uma pessoa especialista. Outras empresas contratavam sob demanda. Então você ia fazer alguma coisa com essa empresa, você tinha que agendar com um técnico, para estar lá todo mundo, juntava todo mundo. Hoje em dia o Danilo, o colaborador está de folga, eu vou direcionar o ramal dele para tocar para outra pessoa. Você já faz tudo isso
automaticamente ali na plataforma. E muito simples. Eu me lembro que realmente quem vinha aqui, o nosso técnico era o Hugo, cara. Poxa, dava um trabalho danado. Hugo, tem que vir pra cá só daqui a 2 dias. 2 dias pra vir. Aí ele vinha aqui, botava o computador, ligava lá e ficava mexendo e errava. E vai, pô, hoje é tão mais simples hoje. Né, e até quando você fala, né, um ponto que você estuda a gravação, né? Antigamente, você até sobrevivia sem esse tipo de ferramenta porque a exposição do seu negócio era muito menor. Hoje, qualquer coisa que o seu cliente não fique satisfeito com o atendimento, as redes sociais estão aí para você ser denegrido em 2 segundos. O que você construiu em 100 anos de legado é denegrido rapidamente na internet. Então você tem que estar o máximo possível amparado ali dentro do que você disse, de como foi passado, né? Então é importante que você tenha acesso ao que o seu colaborador negociou com o cliente, a informação que ele passou. Hoje em dia, o modelo da gravação até mudou, porque tem muita empresa que utiliza a gravação para dar treinamento, para gestionar. É o nosso caso. Isso então isso é muito legal. É isso que eu te Na falo. Yungo a gente faz muito disso, né? A gente tem lá o CRM, a gente vê como foi o atendimento. Aí, putz, esse cliente aqui deu uma nota ruim pra gente. Vamos ver como foi o atendimento? Cara. Olha, galera, vamos lá. Em que momento aqui vocês acham que o João deixou de atender bem o cliente? E aí a gente vai fazendo esses cases para fazer a galera pensar em como a gente pode melhorar. Você sabe que a gente faz isso, né? A gente tem o monitoramento de ligações, óbvio, né? Nosso escritório é pequeno, né? Não dá para fazer muito, né? Mas a gente tenta e a gente pega alguns casos de ligações, grava ali, baixa ali no nosso HD e a gente depois faz um treinamento sobre isso. Ó, vamos escutar isso aqui. Por que isso aconteceu? Foi assim, ó, parabéns, você fez certo, foi legal. Isso é muito legal. Né? Por quê? Porque aí uma coisa é você ver o cara falando, né? Tipo assim, você, pô, realmente esse cara, né? Porque às vezes ali na hora você não percebe muita coisa, mas depois você começa a perceber e fala, cara, eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter falado de um tom diferente, pô, eu poderia ter ficado mais calmo, eu poderia ter acalmado o cliente, então isso é muito legal, isso cara. É muito bacana. Mas é da gravação. E aí, quem até me falou da gravação na época foi o Fernando. Cara, a gente que é usuário daqui, isso aí é até importante, isso aí eu vou te falar, em qualquer tecnologia, cara, e aí foi da onde que nasceu o tal do... que o pessoal confunde muito, né? O sucesso do cliente com o expresso do cliente, né? O sucesso do cliente, ele nasceu para o cliente entender o que é que ele pode usar e usar aquela plenitude de tudo do equipamento, né? Que a gente não entende muito bem, né? Eu me lembro que quem me deu uma época foi de WhatsApp, foi o Fernando, que estava precisando de número. Não, cara, a gente faz os DDRs, né? DDRs e tal. E aí na época a gente fez vários DDRs para poder botar o WhatsApp. Hoje nem faz mais isso, porque a gente tem um WhatsApp só. Mas é importante a gente entender da tecnologia, do que ela pode proporcionar para a gente e o que ela pode nos dar. Porque às vezes a gente está usando só 15% dessa tecnologia. Eu vejo isso demais em escritórios de contabilidade. Os caras têm ferramentas, cara, e não tem um dono da ferramenta que não utilize aquela ferramenta 100%. Deve acontecer a mesma coisa com a Iungo. Tipo assim, eu tenho a Iungo, mas, cara, eu estou usando só 10% da Iungo. Por isso que a gente trabalha muito essa parte do sucesso do cliente para entender até onde a gente consegue te ajudar. Né? Como que você trabalha, como que é a sua demanda, o quanto você utiliza do telefone, o quanto você utiliza do WhatsApp, para a gente entender se de repente ele vai ser um cliente que vai só ser receptivo ou ele tem uma área que faz ativo. Como é que você gestiona essas ligações dos ativos? O WhatsApp, as pessoas, cada um tem o seu celular já corporativo? Não, então vamos criar o WhatsApp para ele separar o profissional do pessoal, né? Para que você consiga fazer uma gestão melhor internamente disso também. Então a gente sempre tenta entender qual que é a adoção desse cliente para a gente poder entender. Aí, de repente, as meninas de sucesso, elas vêm lá, olha, esse mês teve um ramal do Danilo que não fez uma ligação e não recebeu uma ligação. Aí elas tentam entrar em contato, essa pessoa está de férias, né? Até para você poder saber, olha, essa pessoa aqui, eu pago o ramal para ela e ela não utiliza. De repente, eu posso subtrair isso da minha conta? Pode ser também interessante para você. Então, a gente acaba entendendo qual que é o modelo de negócio ali do nosso cliente, para que a gente possa ter a maior parte da adoção aí. Me diz uma coisa, Thiago, e Fernando também, né? Hoje vocês estão nichando aí escritórios de contabilidade, cara. Então vocês descobriram, pô, vamos nichar escritório de contabilidade. Eu não conheço nenhuma telefonia que seja nichado em escritório de contabilidade. Eu estou vendo que vocês estão participando de eventos, ou vocês estão se empenhando nisso. De onde é que veio essa ideia? De onde surgiu essa ideia, cara, de vocês pegarem um público de contadores, cara? O que acontece? A Iungo ela é extremamente tecnológica, extremamente antenada e imagino que todas as empresas estejam passando ou tenham passado por isso, que é o marketing digital está mudando.
Então antes a gente tinha ali o que a gente chama de receita previsível. A gente sabia que a gente colocava X reais ali em campanha, ia vir tantas oportunidades, a gente tem uma área ali de SDRs que qualificavam, direcionavam para vendas e a gente fechava X. Isso está mudando, né? Como todo mundo resolveu fazer isso, todo mundo entendeu que isso dá certo, acabou se tornando mais caro de fazer e mais escasso. E aí nós pensamos, e agora? Como que a gente continua crescendo? Né? Porque esse é o interesse de toda empresa. A gente precisa entender quem é o nosso melhor cliente. E aí nós paramos para olhar para a nossa base. Vamos olhar a nossa base de clientes, vamos entender quem é o nosso cliente que utiliza mais o nosso serviço, que acha o nosso serviço importante, que a gente tem um fechamento pela necessidade dele rápida, que paga a gente em dia, que abre pouco chamado, vamos entender quem é. Aí separamos alguns nichos, vamos nos eventos desses caras para ver como que eles estão hoje. E na contabilidade a gente enxergou que, a gente ouviu algumas frases, né, eu até comentei isso lá na quarta-feira no evento, que brilharam os nossos olhos, né? Então a gente ouviu vocês falando que existia a dificuldade do contato assíncrono com o cliente, né? Quando a gente fala que você troca e-mails, que você conversa pelo WhatsApp, né? Que você manda uma mensagem hoje, era uma coisa para resolver em 30 segundos de ligação, dura 2, 3 dias, porque fica indo e voltando ali a comunicação. Nós vimos vocês falando que estão passando por uma mudança tecnológica no segmento, né? Nós vimos vocês falando de atendimento consultivo, que é você automatizar o que pode ser automatizado para sobrar tempo de atender bem o seu cliente no consultivo. Então, o cara precisa de uma coisa que o robô pode fazer, deixa o robô fazer. Mas o cliente tem uma dificuldade, que ele quer conversar, ele quer abrir o coração, passa a mão no telefone e liga. Então a gente entendeu que era o momento de voltar, né? Porque quando a gente fala em usar o telefone, a gente está voltando. Porque em momento de WhatsApp, de IA, né? Tudo está muito robotizado. Mas a gente entende que nesse momento o que vai fazer diferença para você é você dar um atendimento consultivo. E nem sempre hoje, pela correria da vida, a gente consegue fazer um atendimento presencial. Né? Brasília ainda é melhorzinho, que a gente viu que o trânsito aqui é tranquilo, né? Agora em São Paulo você consegue fazer 2 visitas num dia, porque 10 km aqui a gente rodou em 15 minutos. 10 km de em São Paulo 10 km é 1 hora de trânsito, né? Então a gente enxergou que era o momento da gente falar sobre telefonia com o pessoal contábil. E aí nós participamos do primeiro evento, acho que foi em novembro ou dezembro. Qual foi o primeiro evento que vocês foram? A gente participou de um evento da Pontimática, lá em São Paulo. Era um evento bem pequenininho, assim, devia ter umas 40, 50 pessoas. Mas ali a gente já ouviu bastante coisa, até como você falou, né, no começo. E isso porque você entendeu isso rápido, até pelo momento da pandemia forçado, né? O contador não entende ainda hoje como que a gente entrega na nuvem o serviço para ele. Né? A gente participou do Market Summit, do Summit Contábil. Do Antes, né? Isso. Como é que foi lá, cara? Foi bom? Pra gente, até hoje a gente tá colhendo frutos. Até hoje tem entrando do evento. Vocês se surpreenderam, cara, com o mercado contábil? Muito. Cara? O pessoal não entende, cara, que hoje é tudo pura tecnologia. Muito. Cara. Quando eu vou nesses congressos, eu tava falando, gente, contabilidade hoje é pura tecnologia. A quantidade de softwares que vocês utilizam, a quantidade que o mercado proporciona pra vocês, pra gente totalmente... É um tema que encaixou muito, né? Onde fala de digitalização da contabilidade, etc. Né? E às vezes a gente se esquece que a telefonia também digitalizou, né? E facilita muito, como tudo que a gente conversou aqui, da mobilidade, né? Da facilidade de falar e a qualidade de ser a mesma coisa que a telefonia convencional entrega, porém com muito mais limpeza no ambiente, não precisa de fio, tudo no computador, né? E aí, qualquer necessidade ele aparece um pop-up para você lá e agora a gente aprimorando mais ainda essa tecnologia, colocando toda a comunicação num lugar só. Né? E você administrando toda a comunicação. Onde está o poder de gerenciar a comunicação total da sua empresa. Isso é totalmente diferente. E aí, a gente falando sobre o tema de síncrono e assíncrono, né? Quando a gente pega a telefonia, a gente fala imediatamente com o cliente. E eu até hoje, eu tenho 15 anos na área comercial, eu nunca vi me relacionar melhor do que realmente falar por telefone. Então, essa comunicação, não que o WhatsApp ele seja algo ruim, lógico, ao contrário, ele ajuda muito, né? Mas para se relacionar, criar, né, conexão, né, emocional, acho que o telefone é um dos melhores. Você não acha que ainda tem uma dificuldade com essas novas gerações? Eu tiro pelo meu filho, né? Meu filho tem 17 anos. Cara, para ele falar no telefone, meu amigo... Oi,
Na verdade, eu acho que a nova geração ela não gosta de conversar. Pois é, né, cara? Pra você ter uma ideia, eu jogo voleibol numa academia, então tem gente de todas as idades. Aí tinha um casalzinho lá, um menino e uma menina, que ia ter aniversário dos dois e nós fomos no aniversário. Eu tenho 40 anos, né? Chegamos lá, tinha um cantor lá de sertanejo, então a nossa geração ficou lá, né? Pegou seu chopinho, ficou lá com sertanejo, cantando, blá blá. A galera da idade dele, quando você olha, tava todo mundo sentado, mexendo no celular, fumando o podzinho deles ali, aqueles cigarrinhos eletrônicos, e a festa deles era aquilo ali. Então eu acho que existe sim uma dificuldade de comunicação da nova geração. A menina que cuida do nosso social media, esses dias eu fiz um bumerangue e ela falou, nossa, fazer bumerangue é muito cringe, né? Eu falei, então, mas hoje você olha essa foi ótima. Aí eu falei pra ela, eu falei assim... Passado, né? Mas ela falou isso que é cringe? Falou. Porque olha só, eu fui falar com a minha filha sobre o cringe, ela falou, papai, isso já era do passado. Não se fala mais em cringe. Aí ela falou outro nome lá, eu falei, pô, cara. Olha isso. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, mas é que... brinquei com ela, né? Eu falei, Paulinha, você é uma pessoa que tem uma rede social que é feita pra ter foto e que você não tem foto no seu feed. Porque essa galera novinha, eles não colocam foto ali no feed deles. E quando coloca, tira, é assim, cara, eu fico impressionado, eu vejo as fotos lá das minhas filhas amigas, é tudo assim, ó. Aí paneira de fora, né? É exatamente isso. Cara. Então eu acho que essa nova geração, eles têm uma dificuldade de comunicação, sim, mas que eles vão perceber que é necessário. Como tudo na vida, né? Vai ser um desafio. Não tem condições. Vamos fazer um teste aqui, cara? Mas não combinei não. Eu vou... É só pra vocês entenderem que estão aí, como é que funciona a Iungo, tá? Tá. Eu vou aqui... Eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, um PBX ou o meu ramal. Não sei se a câmera vai pegar aqui, mas tá aqui, ó. Esse aqui são todos os meus ramais. Deixa eu ligar pra Bruna aqui, que é minha sócia. Vamos ver. Então, eu não vou ligar para o celular dela. Eu vou ligar pro ramal dela, cara, que também tá... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no... Oi, Bruna, tudo bom? Só um pouquinho, pera aí. Não, só um pouquinho, Bruna. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tô sem óculos, cara. Oi? Eu queria botar aqui no Viva Voz. Como é que eu passo aqui pra botar aqui no Viva Voz aqui? Você tá seguindo a Bruna, te falar uma coisa. A gente tá no podcast, cara. Não, a tua sorte é que eu não tô conseguindo aqui botar aqui. Você quer que eu... Põe como é que põe aqui no... Deixa eu te ajudar. Aqui, ó. É que eu tô sem óculos aqui, cara. Pronto. Oi, Bruna. Oi, avisa antes, né? Vai que já tendo te xingando, sei lá, uma coisa assim. Não, você tá onde? Você tá aí... Você tá no computador ou tá no ramal do celular? Não, eu tô no celular, que eu tô resolvendo um pepino aqui. Não, cara, é legal. É que a gente tá aqui... Eu tô mostrando como é que funciona a Iungo aqui de ramal aqui, que eu tô do meu celular, né? Só pra provar que funciona, né, cara? Tá boa a voz, né? Tá ótima a ligação. Pois é. Você prefere o celular ou o computador, cara? Cara, é muito... Assim, o celular é prático, né? Qualquer lugar que eu tô, saio aqui às vezes da sala e o pessoal me localiza tranquilo. E o computador é prático quando eu tô aqui no atendimento... assim, fico com a mão livre, consigo fazer qualquer coisa. Então, assim, os dois são bons. Os dois, acho que um é complemento do outro. Né? E é bom. E é bom porque a gente não precisa mais dar um número de celular agora para cliente, né? A gente dá um número da Advance e aí passa para lá e o cara fala onde estiver, né? Sim. Acho que tem como até ligar direto, sabia, pro ramal? Eu já vi o pessoal passando aqui. Tem como ligar direto. É só você botar lá e botar o ramal direto que ele cai. É verdade, a gente não tinha falado sobre isso, né? O cliente, ele não precisa ligar para a Advance, ele pode ligar para o meu ramal direto e cai aqui, né? Sim. E aí você atende se quiser, né? Exatamente. Tá bom então, Luna. Obrigado, querida. Tá bom, um bom podcast pra vocês aí. Valeu, beijo, tchau. Beijão, tchau. Cara, perfeito. Existe essa facilidade, né? Quando você monta ali a configuração, você pode criar inúmeras formas de trabalhar. Então, por exemplo, se você tem uma recepcionista, eu quero que a recepcionista atenda e direcione a chamada, né? Dá pra fazer isso. Não, eu quero que tenha lá a gravação de atendimento que diz: olá, você ligou para Advanced para falar no financeiro de tio. A gente tem isso. Né? Que aí ele faz essa distribuição já por grupos, ou ainda você pode ter o DDR da sua mesa. Né? Então, de repente, eu quero que o meu cliente ligue direto na minha mesa, porque eu atendo ele do início ao fim, então a comunicação dele é só com isso. E o que é legal? Esse número que toca na sua mesa é o mesmo número que você vai ter no WhatsApp. Então o cliente já enxerga, isso é o DDR, que o cliente já enxerga aquele número como contato do Danilo.
Então, se ele quer falar uma coisa rápida e simples, ele chama no WhatsApp. Se é uma coisa que ele sabe que vai ter alguma demanda, ou que você enxerga, né? Às vezes o cliente fala isso, você faz uma pergunta, aí ele fala outra, aí você já fala, putz, posso te ligar? Liga ali, é o mesmo número, ele já atende. Tem várias configurações que podem ser feitas, né? Se você quiser, por exemplo, pegar a agenda de todos os seus clientes e colocar dentro do seu PBX para que todos, quando liguem, recepcionem e já está aparecendo, o cliente e tal, e ele aparece essa configuração. A gente costuma brincar e fazer uma analogia que pense na I1 como se fosse um Spotify da telefonia fixa, né? Você vai ter toda a configuração que a gente pode te oferecer e você vai ter um valor somente por ramal. Né? O que vai diferenciar é se o ramal é ilimitado ou somente faz ligações internas. Mas a gente vai te dar toda a configuração da nossa infraestrutura para você utilizar, sem precisar nada físico, tudo online na nuvem. É fabuloso, né, cara? O que é que a internet está propondo pra gente, né, cara? Sim. É fabuloso, a gente não tem noção, né? Quando que você... a gente está aqui há 4 dias, 5 dias, né? E aí eu trouxe todos os meus streamings no meu celular. Então, no avião eu vou assistir Netflix, vou assistir Amazon, cheguei lá, conectei na televisão do hotel. Quando que você pensava que você poderia fazer isso, né? A gente que é da geração que locava a fita, corria para entregar, tinha que rebobinar. Se não rebobinasse, pagava a multa, né? Pagava a multa. Você via que ia chegar um filme novo, você tinha que reservar com tanto tempo para... Né? Hoje em dia a coisa lançou, tá ali na sua mão, né? E é isso que a gente fala sobre a telefonia. Muitas empresas têm medo, eles têm um apego ao PABX, porque a maioria das empresas que a gente visita tem um PABX há 15 anos, 20 anos. Pagou na época 10 mil, 15 mil, 20 mil. E fica preso aquilo. Ele tem apego ao PABX, né? Até mesmo assim para as salas de reuniões, esses dias mesmo eu visitei um escritório de contabilidade lá em São Paulo. E eles são totalmente tecnológicos, eles têm energia solar, eles têm tudo que você imaginar. E aí a gente chegou na sala, eu explicando para ele sobre o PABX, ele gostou muito, só que ele tem um aparelhinho para reunião, para sala de reunião, que ele tem um Viva Voz, parece uma estrela. Eu tenho. E aí ele brincou comigo, ele falou assim, mas eu consigo utilizar o meu aparelho? Falei, porque foi caro, né, amigo? Ele falou, foi. Eu trouxe dos Estados Unidos. Eu também trouxe dos Estados Unidos. Igual hoje a gente faz. O meu tava guardado aí um pouco tempo atrás. Gente, vamos ver esse negócio, pelo amor de Deus. Exatamente. Igual a gente faz hoje, né? Vou trocar de celular. Se você tem uma viagem pra fora, você traz o celular de lá. Mas vem cá, e dava pra usar, não? Dá pra usar. E eu acho que eu vendi o meu, cara. Dá pra usar. Porque o que a gente consegue fazer? Ele é um aparelho analógico, né? Então eu coloco um equipamento que muda a sinalização dele, né, que é uma comunicação analógica. Aí tem esse equipamento que vai no meio ali, um ATA, né, que a gente chama, que converte para tecnologia IP. Schmidt, vê se venderam o nosso era tão bonito, ficava com aquela estrela na mesa. Eu trouxe dos Estados Unidos com 4 microfones, cara. Não, cara. E a gente ainda brinca porque esse é uma estrela, né? O novo modelo, o modelo IP, ele parece um disco voador, né? E aí ele já tem Android, então tem um monte de coisa que você consegue sinalizar aí também. Mas esse apego faz muitas vezes que a pessoa não avance. Né? Que, durante a pandemia a gente teve cliente que não levou o número para casa. Por mais que a gente falasse para ele, olha, você pode levar o número, e ele tinha tanto medo de ir para mobilidade, que teve cliente que falou, não, eu quero que eu direcione só a minha linha para tocar no meu celular. Você sabe que eu adoro essas coisas tecnológicas, né, cara? Eu gosto também. E tipo assim, eu gosto de estar na vanguarda. Cara, eu sei que vai dar errado, não tô nem aí, cara. Eu gosto disso, cara. Eu gosto também. Quando a gente puxou, hoje toda a nossa... Tipo assim, hoje tudo nosso tá nas nuvens, né, cara? E quando a gente começou, a gente foi na frente, a Bruna falava, você vai dar errado. Eu falei, eu vou adorar. Porque eu gosto de ver o que vai dar errado, o que vai dar certo. É quando você cresce, né? Não tem jeito, cara. Aí tem muito contador, eu vejo muito colega falando, não, deixa primeiro eles fazerem para depois eu fazer, mesmo que você já tá atrasado, cara. Porque quando a informação chegou para você, já tem muita gente fazendo. Já cara. E tipo assim, eu gosto de testar as coisas, e eu vejo a melhoria. Cara, eu vi a melhoria da Iungo, cara. Eu vi lá na pandemia para hoje, que nem eu falei, lá atrás a gente tentou usar o celular, não conseguiu, hoje já consigo, você viu? Né? Então eu sei que o aplicativo melhorou, então eu gosto dessas coisas. E eu sei que vai dar errado, e não tem problema não dar errado, cara. Porque as coisas vão evoluindo. E tem que dar errado para evoluir, senão não. Sim. Pô, se não der errado, é porque tá errado alguma coisa, cara. Porque tem que dar errado, cara. Quem tem medo de errar não cresce, não tem jeito. E falando de vanguarda, a I1 agora está implementando mais para frente o quê? Pois é, com as novidades aí, cara. Artificial dentro da telefonia, né? Tipo? A gente já vai passar a conseguir transcrever ali a ligação. Então imagina que hoje a gente integra com alguns CRMs, né?
Hoje, pela comunicação via API, tudo é possível. Você sabe o que eu faço às vezes? Vocês não vão acreditar, cara. É. Olha só. Às vezes eu ligo pra Bruna. Aqui, Bruna, não sei o que, a gente começa a conversar. Eu falei, Bruna, faz o seguinte, entra aí no Google Meet aí, mas desliga o som, vamos ficar pelo I1. Acredita nisso que eu faço isso, cara? Porque a gente prefere a voz da Yungo ali Sim. do que do Meet. Aí ela liga lá, a gente fica se vendo ali como se fosse uma videochamada, mas com a voz da Yungo, cara. Então, uma boa novidade é que a partir de outubro você vai conseguir fazer tudo pela Yungo. Pô, A aí, gente ó. vai ter já esse canal de A comunicação videochamada por lá, vídeo. Eu falei com ele, vai ser um dos primeiros aí. Não, cara, pode me colocar, porque eu faço isso. E às vezes, quando eu ligo para algum colaborador, eu sinto falta disso, porque hoje o Meet está muito em voga, né? A videochamada. Hoje, muitas vezes eu falo isso com o cliente, falo, cara, eu ligo para ele, tem tempo rapidinho de fazer uma videochamada? O cara rapidinho tem. Eu gosto de ver a cara do cliente, o cliente gosta de ver. É tudo emoção, né, cara? Então eu gosto disso. Sim. Eu acho que isso vai ser show de bola, cara. A gente entra a partir de outubro com isso. Nós entramos com a inteligência artificial, como o Fer estava falando, que é... Hoje, quando você tem um CRM, o que a Yungo faz? Você consegue ligar pelo CRM, né, ou qualquer outro tipo de software, e fica ali a gravação da chamada já. A gente vai conseguir transcrever isso. Então, ó, a ligação foi assim, 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 assim. Primeiro você pode ter a ligação toda transcrita, ou ainda, dependendo de como você trabalhar, que técnicas você utiliza ali dentro do seu negócio, você consegue fazer, por exemplo, uma análise de spin selling. Isso. Saber se durante a ligação, por exemplo, do seu comercial, se ele utilizou todos os pontos que deveriam, se em algum momento ele deixou de passar alguma informação que era importante, se de repente durante a ligação foram citados alguns concorrentes seus, né? Então você já vai conseguir fazer com o que o chat GPT hoje faz para você, tudo isso você vai conseguir fazer ali dentro da ligação. Então isso vai ser um ganho enorme, 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 porque você vai ensinar o robô ali a fazer o que você quer fazer de análise. Previsão de lançamento ou não? Como é que é? Outubro. Outubro desse ano ainda. A gente vai chegar com todas as frentes aí mais tecnológicas, inclusive a parte de multicanalidade, né? Onde você vai poder ter WhatsApp, Instagram, Facebook, Reclame Aqui, todas essas plataformas que você gestiona separadas, todas dentro de um único canal de comunicação e mais a voz. Esse vai ser o diferencial da Yungo. A gente vai entregar o multicanal, né, como as pessoas chamam, omnichannel, enfim, com a telefonia. Então, o seu atendente, o seu colaborador vai estar ali falando com o cara no chat no WhatsApp e ele vai perceber que é um contato que demanda uma aproximação maior, ele vai clicar e ele vai conseguir realizar já a chamada. Hoje a Yungo atende todos os estados ou não? É assim, ó, quando a gente fala de telefonia, Danilo, nenhuma operadora atende nível Brasil. Nem os grandes players, enfim, ninguém atende. Mas existe a possibilidade de utilizar uma última milha, uma operadora para terminar ali a sua chamada. Então a gente consegue, hoje propriamente dito, a gente consegue atender 80%. Mas se é um projeto interessante pra gente, né? Às vezes você pega um cliente, sei lá, uma rede de hospitais, que ele tem vários pontos, a gente vai atrás de atender, né? Um grande case que a gente tem, que é o Sírio-Libanês, por exemplo, ele tem algumas cidades que a gente não atendia no interior. Então, nós fomos atrás de um parceiro, então a gente inicia a chamada ali pela Yungo e a gente consegue entregar com a maior qualidade, porque a nossa preocupação é sempre essa. Às vezes a gente olha lá qual operadora que atende, é a Chiboquinha Telecom, né? Então a gente não vai pegar o projeto. Não faz sentido pra gente pegar um projeto que não tenha qualidade, que depois o cara se torne um detrator, um cancelamento, mas sendo uma operadora que a gente consiga atender de forma boa, a gente traz sim. E há quanto tempo que vocês estão começando a focar em contabilidade? Já tem quanto tempo já que vocês estão? Olha, eu vou ser sincero com você, aconteceu muito rápido, tá? A gente começou a falar disso em novembro. Do ano passado. Do ano passado. Tá falando aqui de 8 meses. E aí a gente diz que tem um período aí nebuloso, né? Que é dezembro, janeiro. Aí o Brasil, o país do carnaval, fevereiro. Então depois do carnaval a coisa começa a acontecer. E aí, então a gente tá falando de março a julho. E vocês já viram alguma dificuldade que o contador tem, cara? Alguma resistência assim específica dele? Eu acho que a dificuldade do contador primeiro que o contador hoje, como você disse, existem muitos softwares ali que são primários para ele trabalhar, né? A gente identifica 5 ou 6, se você não tiver esses 5 ou 6, a sua empresa né, é totalmente arcaica. E aí quando a gente começa a falar em telefonia, às vezes ele tem o PBXzinho dele velho ali que funciona.
E aí quando a gente fala de uma mudança, que às vezes quando a gente fala da troca, 40% dos projetos a gente consegue ainda prover redução de custo. Então o contador vai muito rápido. Quando a gente fala dos 60%, que às vezes você tem um incremento de custo, de investimento, enfim, de 10%, aí pelo fato do contador já ter todos esses outros softwares que são necessidade básica para ele, ele fala, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Tanto que quando a gente participa de algum evento, a gente não foca em ficar falando do produto da Iungo. O produto da Iungo faz isso, o produto da Iungo faz aquilo. Não. Contador, você precisa dar poder à sua voz, né? Hoje o nosso slogan é sobre isso. Você precisa dar poder à sua voz se você quiser crescer. Você precisa estar próximo do seu cliente. E essa proximidade ela acontece como? Ou por uma chamada de vídeo, ou por uma visita, ou pelo telefone. Então a gente coloca, a gente evangeliza para que os contadores entendam isso, para que eles possam fazer, às vezes, esse investimento na troca do PBX. Ou, ainda, quando a gente fala que ele não acredita na mobilidade, ele não acredita na internet. A gente visita bastante contador que ele tem servidor físico. Né? Tudo da contabilidade dele está ali no servidor físico. E eu estou falando de escritórios grandes, com 50, 70, 80 ramais, né? Que a gente sempre mede ali pela quantidade de ramais. E que ele não acredita ainda no processo em nuvem. Você sabe que quando tinha o servidor físico, né? Aí quando dava pau, aí, porra, chama o cara do TI, chama não sei o que, aquela briga toda e tal, não sei o que, aí eu fui para as nuvens, né? E as nuvens também dá pau às vezes, né, cara? Sim. Mas só que a diferença é seguinte, quando dá pau, aí eu começo a rir. Aí eu não preciso estar rindo, porque eu não posso fazer nada. Quem vai fazer é a nuvem, cara. Daqui a pouco volta e tal, fica tranquilo. Não é uma dor de cabeça sua. Não é mais, não posso fazer mais nada. Cara, eu me lembro que, cara, quando dava pau, é igual também em PBX, quando dava pau, pô, chama o Hugo, pelo amor de Deus, pifou alguma coisa, queimou uma plaquinha, aí tinha que vir e tal. Hoje não faz mais nada, liga lá pro cara. Mas ao mesmo tempo, Danilo, o que é muito legal do segmento contábil é a referência. Né? Ontem mesmo a gente estava lá no evento, aí eu subi e falei lá, ontem? Quarta, né? Não, já me perdi, 2 dias atrás. Hoje é sexta, quarta-feira. Então quarta-feira a gente estava lá no evento, eu subi e falei um pouquinho, né? Aí as pessoas voltaram no nosso stand para entender mais. E aí a gente tem já, hoje a gente conta, né, na Iungo com em média uns 1.800, 1.900 clientes. E a gente está falando que 300 deles são contábeis. Que foi um dos motivos da gente avançar no segmento contábil. A gente já tinha uma base legal, né? E um cliente que está com a gente por exemplo, você há 60 meses, então é bastante interessante. E aí ontem nós visitamos uma cliente daqui, a Ana da Avanço. A Ana é fofa demais, eu adoro. E tava lá o logo dela e as pessoas foram até ela. Né? Ana, a gente viu o seu logo ali, realmente funciona, é legal. E ela falou e no outro dia essas pessoas fecharam. Acho que se brincar foi eu que indiquei vocês pra Ana, cara, lá atrás. Cara. Eu não sei. A Ana veio. É do Luiz, eu não sei como foi. Bem capaz que eu acho que eu conversei com várias pessoas na época da pandemia, até pra cliente daqui. A gente. Cara, contador é bom por quê? Porque contador tem base de clientes. Exato. Cara, e referência. Exatamente. Cara, o cliente confia muito no contador. Muito. E aí, cara, eu falo que o contador é um bicho danado. Porque, cara, a gente sabe de tudo um pouquinho. E o que não sabe vai atrás, né? Porque a gente sabe como ir atrás. Sim. Isso eu falo muito para os nossos colaboradores. Eu falo, gente, deixa eu te falar uma coisa. A gente não é obrigado a saber tudo. Mas a gente sabe onde vai achar. Exatamente. Porque o contador, cara, quando você começa a falar de contabilidade, de empresa contábil, a gente atende vários segmentos. Então, cara, a gente já viu de tudo um pouquinho. Porque o cliente fala com a gente. Ele começa a conversar com a gente os problemas, a gente sabe tudo que aconteceu. De repente aquele cara fala, Danilo, estou com tal problema. Eu falo, meu cliente já passou por isso. Aí você vai atrás e consegue fazer essa conexão. Então o contador é muito legal. E o cliente, ele confia demais no contador, cara. Sim. Ele tem uma relação muito próxima com a contabilidade. Então qualquer coisa que ele vai pedir primeiro é para o contador. Exatamente. Cara, você pode me indicar tal coisa, você pode me indicar tal coisa, o que é que você acha? Por quê? Porque nós temos realmente uma base de clientes imensa. Hoje a Dilma deve ter em torno de 400 clientes. Imagina, cara, são 400 clientes ali que a gente pega informação, então a gente sabe tudo onde a gente vai achar, cara. É impressionante. Então, por isso, então essa é a melhor parte de atender o segmento contábil.
né? Quando você recebe a indicação de um contador, você cegamente vai ali porque você sabe que o que ele está uma venda indicando é o melhor. praticamente fechada ali. Exatamente. E realmente a gente só indica aquele que usa, né, cara? Exato. Eu tenho muita facilidade. Eu sou embaixador da Conta Azul também. Né? Também não, porque eu sou da Conta Azul, né? Em breve da Yongo. Mas lá é o seguinte, cara, e eu faço, tipo assim, e eu faço várias apresentações da Conta Azul para vários contadores, explicando minha experiência e tal. E ontem, quem foi ontem? Não sei se foi a Adriana. Ela foi lá, eu tinha feito ontem uma apresentação para 4, 5 contadores da Conta Azul, explicando minha história e tal, não sei o que. Depois aí a Adriana, que ela é da Conta Azul, né? Ela é gerente da Conta Azul, ela mandou um print, falou, pô, Danilo, obrigado, foi um sucesso, os caras adoraram. E eu falei para ela, Adriana, mas falar da Conta Azul é muito fácil. Eu gosto, cara. Falar da Yongo é fácil. Sim. Eu gosto. Tipo assim, eu sou o tipo do cara que quando eu me apaixono pela marca, cara, acabou, cara. Eu gosto da marca, eu vou usar, até eu gosto, cara. Porque imagina assim, é o seu relacionamento com o seu cliente. Sim. Né? Então, você sabe que vai facilitar a vida dele. Então, por que não indicar a marca? Né? E tem minha gratidão, né, cara? Sim. Que eu falei, a Yongo me ajudou demais lá atrás, cara. Quando eu tava em 2020, aquele desespero, cara. Imagina. Gente, vocês não têm noção como é que foi para o escritório de contabilidade, porque não era só a nossa empresa, era a base inteira de clientes. Cara, te ligando o dia inteiro, te pedindo coisa e tal. Você sabe? E aí isso eu já até falei uma vez eu acho que foi na Conta Azul Com. Cara, a Conta Azul foi a única empresa que na pandemia me ligou, a Paola falou, Danilo, como é que você tá? Eu falei, não, tô bem, não sei o que. Não, tô falando de você. Não tô falando da sua empresa, não. Sim. Porque, cara, escritório de contabilidade não parou. Todo mundo parou. Mas escritório de contabilidade não parou. Sim. Eu tinha, sei lá, na época 200, 300 clientes, meu amigo, e a gente fazendo rescisão, fazendo férias, que teve aquele negócio de férias que podia dar e tal. Eu me lembro que sábado e domingo trabalhando. Porque eu tinha que gerar um monte de férias com lei diferente, com não sei o que e tal. E tem mais. E a gente teve que tomar algumas decisões naquela época. Exemplo, eu me lembro que na pandemia a gente pôde dar férias antecipadas. Mas até sair a legislação, a lei autorizando isso, a gente não podia esperar. E eu me lembro que a gente fez uma reunião com vários contadores, que eu até que fiz essa reunião. Aí perguntaram, Danilo, o que é que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou dar férias antecipadas para todos. Eu vou orientar os meus clientes a darem férias antecipadas. Ah, mas isso não está na lei, mas eu vou comprar essa briga. Não tenho o que fazer. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, tem que ser corajoso nas atitudes, cara. Cara, empreender é risco. E era um período tão incerto, porque para várias coisas você teve que arriscar. Né? Não tinha muito... não se sabia como iria ser o tratamento, não se sabia quanto tempo ia durar, não ia saber como que a legislação ia atuar. Foi muito louco aquele período, né, cara? Mas eu me lembro, a gente mora aqui perto do Salomão, e aí no meio da pandemia ali, deve ter sido ali abril, maio, junho, aí eu tive que ir no Gilberto, Salomão. Cara, era aquele período que tava todo mundo proibido de sair de casa, não tinha como sair de casa. Gente, eu fui no Gilberto, cara, assim, umas fitas assim, ao redor do Gilberto, que só podia entrar um por vez. Eu falei, gente, parece aqui Walking Dead, coisa cara. De filme, Meu amigo, eu imagino São Paulo, cara, aquela loucura, você andar na rua não tem ninguém, cara. Nada. E o medo que era entre você e entre todas as pessoas próximas, na empresa. Imagina que no período de pandemia a gente teve que crescer. A gente teve que crescer para poder dar suporte, para poder dar atendimento e até mesmo crescimento de vendas. A gente teve uma demanda muito grande de empresas procurando. Imagino vocês ali, porque a solução era essa, cara. Exatamente. Eu tenho um problema de comunicação, como é que eu faço? Cara, telefone. Exatamente. E aí você contratar um colaborador totalmente home office, pra gente era um desafio. Porque a Yongo já fazia meio que o híbrido. A gente, a gente já tinha os aparelhos, o serviço em mobilidade, os notebooks as pessoas levavam para casa. Então, se você tinha, sei lá, um médico, eu não vou para Yongo para voltar para ir pro médico, porque São Paulo é o caos, né? Você perde metade do período só nessa ida e vinda. Então, trabalha já de casa, já fica em casa. Então, a gente já fazia isso. Agora, você ter a equipe 100% remota é outra coisa. Você contratar pessoas remotas, treinar remoto, ele não está respirando o ar ali da empresa, foi um desafio pra gente também. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, tirando um pouquinho de foco aí da telefonia, mas tem essa questão de remoto, né? Antigamente era 100% presencial.
e aí veio a pandemia, obrigatoriamente 100% remoto, e agora híbrido, e aí uns falam que estão voltando, não estão. O que é que vocês estão imaginando? Tipo assim, vocês que estão vivendo essa questão da mobilidade, é híbrido, não é e tal, o que é que vocês estão aí vendo para o futuro? Aí é até a opinião realmente pessoal de cada um. Fala, cara, eu acho que vai voltar, não vai voltar, eu acho que o híbrido é o melhor, cara. O que é que você está achando do mercado? Eu, Thiago, sou defensor do híbrido. Tá? Porque o híbrido você faz com que o funcionário, o colaborador, né, ele produza bastante quando ele está em casa, porque ele consegue ter ali uma flexibilidade de horário, principalmente pra gente que é de São Paulo. Imagina que para você chegar no seu local de trabalho em São Paulo, você não gasta menos de 1h30. Né? E para voltar a mesma coisa. Então 3 horas por dia você perdeu ali no trânsito. Então a pessoa tem nesses dias que ele trabalha remoto, ele tem uma qualidade de vida diferente. E os números da Jung provam que ele produz mais quando ele está de casa. Mas a gente ficou bastante tempo, a gente ficou mais de um ano 100% home, mesmo depois da liberação aí. A gente ficou mais um ano, só que você perde um pouco do DNA da empresa. A pessoa não respira, né? Aquela coisa de você estar sentado do lado do Fernando, o Fernando fez uma ligação e eu ouvi o Fernando falando, nossa, Fê, aquilo que você falou foi legal. Como foi que você disse mesmo? Né? Então hoje na Jung o que a gente faz? A gente aproveita os dias de home para produzir muito, porque você não tem interferência nenhuma ali. E aí nos dias de presencial a gente aproveita para ter troca. Então os gerentes fazem reunião com a equipe, trocam ideias, perguntam como foi a semana, traz uma novidade, estudam junto, fazem isso que você falou de pegar uma ligação. João, teve alguma ligação que foi legal para você? Teve, vamos trazer no dia, vamos ver junto e vamos ver. Putz, teve uma ligação que eu tive dificuldade, traz a ligação e a gente vai conversar. Então a gente aproveita geralmente o home para produzir e os dias de escritório a gente tem toda essa parte de troca. Então, na minha cabeça, esse é o melhor cenário, e até porque o mercado mudou. Hoje, quando você vai contratar alguém, tem colaborador que diz, olha, eu quero a vaga, né, porque ela é híbrida. Se você tem uma vaga que é presencial, tanto que o nosso início é presencial, a gente faz com que ele vá os 2, 3 primeiros meses 100% presencial para ter essa troca toda. Mas aí quando você fala, eles já brincam, né? Mas é só o começo, né? Depois eu vou ter o híbrido, né? O colaborador já está com essa cultura. Então eu acho difícil você levar, a não ser que exista realmente a necessidade. Então a gente tem, por exemplo, o pessoal que mexe com estoque, porque ainda tem algumas trocas de aparelho. Então eles têm que mandar pelo correio, eles acabam indo às vezes mais do que os outros colaboradores, sei lá, o back-office. O back-office por meio poderia trabalhar 100% remoto. Entendi. A gente enxerga de forma diferente ali as atribuições. A tua opinião, Fernando? Eu acho que, assim, eu concordo com o Thiago, né, mas eu acho que existem regiões, pessoas, né, que isso pode dar uma flexibilizada. Porque eu entendo que para você implantar uma cultura, para você mudar a cultura, etc., o home office para mim não funciona. Né? O que funciona é o presencial, essa troca. Eu estar aqui do seu lado, falar com você, te dar um feedback, né, e te direcionar. Né? Essa troca é imutável. Né? Para você transformar a pessoa, para você liderar a pessoa em presencial, era muito mais produtivo do que no home office. Então, onde vem o híbrido. Porém, tem essas coisas. Por exemplo, Brasília. Em 10 km eu faço em 10 minutos. São Paulo, 10 km eu faço em 1h30, 2 horas. Outro cenário. Né? Então, assim, são cenários diferentes. Ou, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, mas só que o meu funcionário é de Lusiânia. Você está aqui no Lago Sul. Poxa, por que não? Uma vez ou 2 vezes na semana ele não trabalhar de casa. Sim. Certo? É uma distância, né, muito maior. Mesmo que seja em Brasília e não tenha trânsito, não são o quê? A gente está falando de 40, 50 quilômetros até Lusiânia, por exemplo, que está aqui. Então a gente está falando de uma distância grande, né? Para quem é de São Paulo, é algo como se estivesse viajando para o Rio de Janeiro. Né? Mas aqui para Brasília não é tão distante, mas para quem mora em Brasília é distante, né? Então essa flexibilidade aí eu acho importante. Então assim, eu acho que é região, etc. Porém, para você formar a pessoa, se ela está entrando agora, eu acho que é essencial, não é essencial não, tem que ser obrigatório para você a formação presencial. Então ela tem que passar um período de 3 a 5 meses vindo no presencial, para aí sim a gente começar a entender que, ok, vamos começar a trabalhar, ela já está
ambientada, ela já entende como é que funciona, ela já está tendo bons resultados, a produtividade dela está boa, agora sim a gente consegue trabalhar um pouco essa questão do híbrido. Então assim, acho que depende, né? Depende muito de região, depende muito da pessoa, onde é que ela mora, depende de tudo isso. Da né? atividade, da né? atividade dela também, né? Eu vi um vídeo recentemente de um influenciador onde ele até brinca, né? O home office para mim funciona, né? Porém, segunda a sexta você trabalha comigo, sábado e domingo home office. Né? Ele brinca, né? Foi o Teles? Não, acho que foi eu esqueci o nome dele. Foi né? o Teles, não? Lá do dia 4? Não foi ele, Isso, não. vai dar um problema danado, né? Não foi ele, não foi ele, não. Foi o outro lá, onde ele brinca, né? Aí ele fala exatamente sobre isso, né? Porque eu não consigo te formar à distância. Não, é verdade, é verdade. Eu até estava falando com o nosso CEO, né, recentemente, onde eu falo, a gente até pode até conseguir, mas só que o time para virar é o dobro. Sim. Sim. É verdade, eu vejo, eu li muitas coisas sobre isso, né? Porque realmente é o que o Thiago falou. Hoje, às vezes, o colaborador exige o home, né? Exige. Eu sempre falo que o home é um merecimento. O cara tem que merecer ir para home, porque não é todo mundo que se acostuma em home também, Não. cara. Porque o cara fala, eu quero ir pro home. Aí tudo beleza, mas você vai ver o cara também, o cara não tem nem condições. O cara vai fazer home na cozinha. Pô, não é home, cara, aí não é home. Né? O home é você ter um local adequado, estrutura adequada, então tá. Mas eu vejo também o que o pessoal está reclamando demais do home, as empresas em si, é a perda da criatividade. Sim. Uma coisa é você estar com 5, 6 pessoas ali discutindo, outra coisa é você sozinho em casa. E ali você perde a criatividade, você perde o contato, né? Eu acho que foi a Dell, que é uma empresa super inovadora, falou o seguinte, ó, a gente vai ter home, não tem problema, mas líder não fica em home. Então, se você quiser ir para home, você não está mais na equipe de liderança. Porque como é que você vai liderar de home? Exato. Então, tem certos problemas que a gente tem que adequar, mas eu acho que o híbrido é o melhor realmente. Pela qualidade, o cara ficar 1 ou 2 dias em casa e 3 dias vivendo ali a cultura da empresa. E nisso eu concordo com você. E nisso eu concordo. Aqui na Advance, por exemplo, quando o cara entra aqui, são 3 ou 4 meses internos. Pegar a cultura da empresa, o jeito que a gente atende, entender melhor a empresa. Aí depois, por merecimento, se ele estiver produzindo, se ele pegou tudo, se ele estiver seguindo os processos, a gente começa a botar ele home. E é onde entra a gestão, né? Eu vou gestionar esse colaborador para entender se ele consegue se adequar, porque tem isso, né? A gente teve colaborador que claramente você não produz, que a né, pessoa cara? não produzia de casa. A gente viu gente aqui que em home, cara, é um trator. Mas tem uns, cara, que não conseguem. Aí a gente vai olhar, é isso, o cara tá na cozinha, fazendo home. Eu divido bastante o meu trabalho, os meus dias nesse sentido. Então, os dias que eu tô no escritório, toda hora tem alguém na mesa. Ah, posso falar um minutinho? Posso? Pode. Aí tem os dias que eu tenho que fazer fechamento, tenho que fazer, né, fechamento das áreas. Isso eu prefiro fazer da minha casa. Porque aí só sou eu, meu notebook, trabalhando o dia inteiro sem nenhum tipo de interrupção. Até aviso pros meninos, hoje eu vou fazer tal coisa, então de tal horário até horário eu não consigo atender, a não ser que seja muito urgente. Né? Então você vai colocando. Agora, se você tá no escritório, não tem jeito. Toda hora alguém vem na sua mesa, Então tem que ter essa ideia se o colaborador consegue fazer essa distinção para que ele possa ter acesso ao home office, sim. Legal. Fala, vocês estão fazendo algum plano de parceria com o contador, cara? Vocês estão imaginando alguma coisa nesse sentido? Foi um dos motivos da gente apostar nos contadores também, né? A gente enxergou que o contador ele tem inúmeras possibilidades, como você mesmo citou, né? Hoje, quando você fala para o seu cliente te pergunta, né? Fala, Adriano, tô com um problema aqui na minha telefonia, o que você me indica? Né? Isso acontece. E vocês têm que saber indicar tudo, né? O gás, a água, a luz, a telefonia. Então a gente enxergou essa possibilidade e vimos que vocês não monetizam isso, né? Eu digo pelo nosso contador. A gente faz um monte de pergunta para eles e ele não cobra nada para fazer esse tipo de essa consultoria. Então vocês já fazem toda essa consultoria. Então, o que nós fizemos durante esse período? Primeiro a gente foi entender o que vocês fazem, fomos levar uma comunicação que seja interessante e agora a gente está entrando com um sistema de parceria sim. Nós já temos 2 parceiros, um em São Paulo, que é a Flavinha, lá, vice-presidente do CRC São Paulo, e temos o Gilcimar já no Rio de Janeiro, né? Que são nossos clientes, então essa é uma da premissa, né? Você não pode ser parceiro se você não for cliente, porque como você vai indicar uma coisa que você não utiliza, né?
você tem propriedade aí para falar sobre o serviço, então a gente traz isso como premissa e aí a gente monta um sistema de parceria sim. Já tem mais ou menos esquematizado, como é que vai funcionar? A gente tem uma ideia de que você entra como bronze, indicou tantos clientes você vai para prata, indicou tipo tantos conta azul, clientes né? você vai para ouro, exatamente. E qual que é a nossa intenção? É chegar para o contador e falar assim, ó, vou te ensinar a trabalhar a sua carteira, né? Porque a gente tem alguns parceiros que são de TI. O parceiro de TI, o que ele tem? Ele tem acesso a quantos ramais o cliente tem, qual que é a operadora de telefonia dele e qual que é a dor dele. O parceiro de TI ele tem essas informações. O contador é diferente. O contador ele tem acesso à dor do cliente, ele tem quantos funcionários o cara tem e ele sabe quanto que o cara paga. Então essa é a maior facilidade. Você vai conseguir olhar na sua carteira e falar assim, olha, eu sei quanto custa o ramal na Iungo. Esse meu cliente está pagando mais e ele vive reclamando que está dando pau lá. O que eu vou fazer? Oi, cliente, tudo bem? Olha, eu estou aqui com uma empresa que me atende já há 50 meses, 60 meses. Nunca tivemos problemas, assim, os caras são legais, me ajudaram na pandemia. Posso passar seu contato para o Fernando falar com você? Escuta lá o que o Fernando tem para dizer. Você vai economizar, né? Cara? Esse é o trabalho que vocês vão ter de fazer. Né? E aí nós vamos remunerar vocês por essas indicações, entendeu? Cara, é fantástico, cara. Porque, eu vou te falar, e é oferecer produto bom. Sim. Você vai dar uma solução para o cliente, cara. Sim. Né? Que às vezes ele nem imagina. Cara, o problema do empresário é que ele está tão na operação, que ele não consegue enxergar as oportunidades. Não. Né? A culpa não é dele em si, é porque realmente, cara, puxa demais a operação, cara. Ele não consegue sair e falar, cara, onde é que eu posso melhorar isso aqui, cara? Exatamente. E é o que eu falei para você, né? No contador a gente vê que ele fica com o que está funcionando, né? Por ele ser um pouco aí, vamos dizer assim, ele não tem a facilidade de avançar na tecnologia, né? Ele acaba ficando com o que está funcionando, né? E muitas vezes, pelo fato, a gente viu que a maioria dos contadores tem essa mão de obra terceirizada. Então aí o terceiro, ele nunca vai propor para você uma coisa que faz com que ele perca o atendimento, né? Se você tem um terceiro que cuida do seu PBX, ele vai falar para você que você tem a possibilidade de não ter mais aquele PBX físico e ir para a nuvem. Ele não vai fazer isso, porque ele perde o cliente dele, né? Então, os contadores, a gente viu muito esse cenário, então ele acaba ficando ali na telefonia convencional. Uma coisa que deu muita segurança realmente lá atrás com a Iungo foi isso. Você sabe que vocês são operadores de telefonia. Isso eu fiquei impressionado. Falei, pô, cara, uma operadora, é uma Vivo, é uma Claro, é uma operadora. Tanto que eu tive que fazer a portabilidade. Né? Então isso me deu muita segurança. E uma coisa que eu gostei muito realmente é tirar essa minha dependência desse terceirizado, cara. Assim, do cara ter que vir aqui, mexer no meu PBX. Ah, preciso de mais um ramal. Pô, não tem placa. Não tem placa. Não tem placa. Você tem que comprar outro. Ah, cara, PBX. eu me lembro disso, cara. Eu tive que trocar com o PBX. Ah, e esse faz o quê? Vende esse. Aí você vendia um para comprar outro, ficava. Acho que tem PBX até hoje aí encostado aí, cara. E hoje em dia existe essa dificuldade, né? A gente brinca, a gente fala. A primeira coisa que o contador fala pra gente, o meu PBX, coloca no LX, tenta ganhar um dinheirinho ainda, enquanto tem, porque assim, dependendo do modelo de PBX que você tem, não existe mais avanço. Não existe mais placa, não existe como você expandir. Não, e botar rede naquela porcaria. Você tinha que puxar as amostras todinhas e tal. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente pensa num ambiente muito mais minimalista, né? Menos fio, muito mais clean. Pô, cara, me lembro disso. Cara, o cara tinha que passar o dia inteiro passando fio pra lá, pra cá, botando essa mais. Eu me lembro, sabe o que é casa, cara? Eu sou da época que a casa não era nem ramal. Eu não sei como é que chama, que era o mesmo telefone, você só puxava fazer um puxadinho para um atender o igual, todo mundo ficar conversando. Cara, que loucura aquilo, cara. Hoje em dia, se você pensa num modelo de escalar, né, que é o que a gente está ouvindo o contador falar, você tem que automatizar tudo que pode ser automatizado. Não tem porquê de você cuidar disso. Você sabe que essa geração agora que está vindo aí, cara, do meu filho e tal, eles hoje falam, cara, é interessante. Eu estava lendo uma reportagem que hoje eles alugam casa toda mobiliada, até com talher, prato, eles não querem esse problema, porque eles não sabem se eu vou ficar ali. Eu não sou dessa geração, mas eu sou assim também. Toda mobiliada, com talher, com prato. Já com tudo. Porque você não sabe se vai ficar ali, cara. Acabou, vai embora, deixa tudo lá, não tem mudança, não tem nada. E isso é a cultura que veio, por exemplo, do Airbnb. Hoje em dia, com o avanço do Airbnb, quando você vai para algum local, a primeira coisa que você faz é olhar um Airbnb. Porque o ambiente é diferente de um hotel, né? Dependendo se você vai fazer uma viagem em casal, você quer alguma coisa um pouquinho mais minimalista, mais românticazinha ali, e o hotel nem sempre te proporciona isso, né? Então eu acho que com o avanço do Airbnb, as pessoas estão criando a cultura de locar, né? Os locais já
semi-mobiliados, super mobiliados, né? Já com talher, vamos dizer assim, no super mobiliado. É isso que eu vejo na telefonia. Sim. Nas nuvens, né? Você não tem esse negócio de fio, não tem nada e tal, botou ali, pô, Quero um ramal novo, tá bom. Você quer quando? Hoje? Tá bom, pois tá hoje funcionando. Não, vou ter um colaborador novo, tá bom. Demitir o colaborador, não quero ramal, tira o ramal. Você sabe que a gente tem que se adaptar, né? A gente fez até uma limpa nos ramais agora, porque os caras estão entrando e também vai esquecendo, né? Cara, eu tava com uns 4, 5 colaboradores sem ramais. A gente vai esquecendo também, né? Então, hoje no checklist de entrada do colaborador, verificar ramal. Ver se ele tem ou se não tem. Eu já até falei essa semana com a Georgiana. Eu falei, Georgiana, a gente tem que ter sempre um ramal sobrando. Tem que ter um ramal ali sobrando, para quando o cara entrar, ele já pega aquele ramal e depois a gente pega outro. Né? Então a gente já está nesse. A gente sempre tem mais um ramal sobrando. E outra coisa bacana é o seguinte: se o cara foi embora, você não pede o ramal. Você segura ele, quando o outro chegar, ele assume aquele ramal, ponto final. Até tem alguns segmentos que eles têm essa necessidade, né? A gente está com um cliente, por exemplo, que ele é uma empresa de locação, então de condomínios, enfim. O que ele fazia antes? Ele tinha que pedir a linha fixa ali, por exemplo, em São Paulo. Aí quando ele terminava aquele negócio, ele cancelava essa linha e aí ele tinha que pedir uma linha fixa numa outra cidade que ele ia trabalhar. Hoje ele não precisa fazer isso. Ele tem ali o ramal e ele fala pra gente, ó, hoje eu quero um DDR com DDD11. Aí ele foi pro DDD16, ele leva o mesmo ramal e a gente só troca o DDR pra ele. Então essa facilidade é o mais interessante do PBX em nuvem, né? A comodidade de você modificar coisas que antes ia dar uma dor de cabeça do caramba. Não, realmente. Você ia chamar o Hugo fala que em 48 horas chegar mas aqui, era assim, vai chegar pra mim, não tem placa. Não tem placa, tinha que pedir a placa, PBX. comprar a placa e tal. Eu me lembro que era, cara. E aí, você encontrava um novo funcionário, tem que puxar o fio agora todinho. Aí, trabalho do Fora, a gente fala muito isso, né? O analógico, para você ter um sistema de gravação das ligações, etc., você vai ter que comprar um PBX extremamente caro. Fora manutenção e etc. Eu me lembro que eu tive que comprar um adaptador para celular. Esse na loja do livro você tem que comprar aqui para botar a caixinha, botar o chip aí no celular. Meu amigo, que maluquice. Uma gambiarra é uma coisa que a nuvem praticamente eliminou tudo isso, né? Cara, o contador, sério, cara, você que ainda tá com PBX aí analógico, pelo amor de Deus, cara. Por favor, desista disso. Não tem lógica, cara. Desapega. E você sabe que o contador, cara... Digitaliza, né? É a palavra muito utilizada. Eu fico até impressionado com isso, porque o contador é o cara que tem que ser mais tecnológico, sabe? Porque a Receita Federal exige. Gente, o que o escritório de... Exemplo, vamos botar aqui certificação digital, né? Cara, a gente usa a certificação digital já faz anos, cara. E às vezes eu sou contador e sou advogado, né? Eu vejo que o advogado tem uma certa dificuldade de mexer. Cara, a gente tira isso de letra, porque há anos. Por quê? Porque a Receita Federal tem essa parte tecnológica e nós temos que acompanhar. Sim. Por isso que a contabilidade é tão tecnológica. Cara, tudo nosso é tecnológico. E aí quando eu vejo o contador ainda, cara, em PBX analógico, eu falo, cara, é meu amigo. Mas às vezes é aquilo que você falou, o cara tá tão na operação que não percebe aquilo e fica e nem se ligou naquilo ainda, que tem coisa muito mais moderna, cara. Porque em tese, a gente gosta de tecnologia. É isso que a gente vê nas feiras, assim. Quando o contador ele para entender o que a gente faz, ele fala, putz, não acredito. Eu não tenho isso. Não tenho isso. E é uma coisa simples, né? Quando a gente passa a associar como aconteceu essa mudança, né? A gente até brinca, olha, imagina que antes você tinha fita e agora você tem o Netflix. Você tinha um CD e agora você tem o Spotify. Você tinha o PBX físico e agora você tem PBX na nuvem. É isso. E fora o que vem agregado, né? Cara, a gente poder gravar uma ligação. Coisa que a gente não gravava. Eu não tinha gravador de ligação aqui, cara. Quando eu vi que tinha possibilidade, eu falei, eu quero. Porque eu consigo monitorar as ligações. Sim. A gente conversando com o Augusto, desculpa. Vira e mexe, ele não sabe, não conhece. Mas quando a gente fala das funcionalidades, ele começa a expor um monte de dor que ele falou assim, que ele não sabia. Que ele não tinha noção, né? Ele tinha as dores, mas de alguma forma ele, enfim, focava em todas as outras tarefas operacionais que ele tinha que fazer, mas quando para conversar com a gente, ele fala assim, caraca, eu tinha um cliente, aí começa os casos, né? Eu recebi um cliente e tal, não sei o que, eu falo uma coisa, o funcionário, ele falou que falou outra e tudo mais, se eu tivesse isso, né, eu resolveria, né, dentre outras dores que eles acabam estornando e por falta de conhecimento que não existe, da tecnologia da telefonia, que ela mudou também, né, ele acaba não aderindo, né, mas... A gente até, o bom de participar dos eventos é isso,
Às vezes encosta uma pessoa e aí eu falo assim, como tá na sua telefonia? Ah, tá legal. Tá funcionando? Tá funcionando. Olha, mas aquele amigo que acabou de sair daqui, ele disse pra mim que ele tem problema disso. Você já passou por isso? Putz, já passei. Então ele acaba ele não identifica que ele tem um problema e que poderia ser resolvido com o nosso serviço, mas quando eu digo que a pessoa acabou, e ele acabou de sair mesmo, tá? Ele pode ir lá conversar com o João, que o João vai falar pra ele, realmente, conversei com os meninos da Yungo e eu tenho esse problema e eles disseram que resolve assim. E aí ele enxerga que ele tem um problema. Né? É a dor implícita que a gente fala, né? Ele não enxerga que ele tem essa dor. Exatamente. E aí quando ele começa a conversar com a gente sobre as possibilidades, ele enxerga que alguma coisa acontece ali de ruim. Para mim me deu muita liberdade, tá? Só em poder ter meu ramal no meu celular, eu tenho no meu celular e tenho no meu computador. Eu prefiro o computador. Tá? Porque o celular vive no mudo, então às vezes eu só vejo porque ele acende, né? Aí eu falei, tem alguém me... Mas o computador, o pop-up pula ali, eu atendo, e como a gente hoje está muito acostumado a fone, a headset e tal, pô, você fala por ali, é aquilo que a Bruna falou, eu gosto porque fico com as mãos livres, estou digitando alguma coisa e tal, então eu gosto muito do computador, e cara, e tipo assim, eu gosto, eu ponho minha fotinha, eu ponho a fotinha dos colaboradores, aparece a carinha de cada um. Eu gosto dessa parte, eu sou chato, eu vou lá, ponho as fotinhas de cada um, ponho da Bruna, ponho a minha, ponho não sei o quê. Eu gosto de brincar com isso. Uma coisa que aí agora eu vou reclamar é porque é o seguinte, é porque o ramal do computador, tipo assim, o aplicativo não conversa com o aplicativo do telefone. Então eu tenho que botar duas fotos, tenho que botar uma foto aqui e tenho que botar falar. Eles não conversam, não tem sincronia. Anota isso, Fer, pra gente... Olha só, cara, pra você ver como é que eu uso, tá vendo? Sim, porque eu comecei a botar aqui, aí, exemplo, aqui eu tenho minha lista de favoritos. Aí quando eu vou no computador não tá lá. Eu falo, cara, eu tenho que botar minha lista de favoritos lá. Aí eu começo a fazer tudo de novo lá. Ele não tem sincronia entre os dois. Eu não sei, deve ser possível, mas deve ser assim, por exemplo, a agenda ela é compartilhada, né? Pra você subir, vamos supor, você quer só a agenda aqui da Advanced. Dá pra você mandar e a gente consegue sincronizar para que apareça nos dois. Agora os favoritos eu não tenho certeza. Mas a agenda é automática ou eu tenho que ficar pedindo? Se eu botar aqui ele já sobe lá ou tem um... Não, você tem que passar a agenda. Pois é, isso é automático. Eu botei aqui já vai estar lá automaticamente. Tem uma sincronia entre os dois, cara. Anota aí melhorias, Fernando. Eu acho que porque eu sinto falta da fotinha, cara. Que eu botei um monte de fotinha lá. Quando fui ver aqui, falei, rapaz, a fotinha não puxou. E você também, Danilo, é o tipo de coisa que a gente só enxerga quando a gente tem realmente contato com o cliente, né? Ninguém percebe isso. Nem o cliente nunca falou pra gente, olha, é importante pra mim. É uma frescurinha, mas eu gosto, cara. Não, e que às vezes pra gente é uma coisa simples de fazer, tá? Deixa personalizado, nunca tivemos a demanda. Eu acredito que possa colocar bem no projeto do desenvolvimento que tá, esse desenvolvimento, não acredito que seja algo difícil. É uma coisa simples. É um detalhezinho mesmo que às vezes passa despercebido que só. Aí a gente volta a falar sobre o atendimento humanizado, né? Exatamente. Sobre esse atendimento humanizado, de estar com o cliente, de conversar com o cliente e às vezes até mesmo ligar para ele, como é que você está? Tudo bem? Né? Um exemplo que você deu aí, não, eu quero saber como é que você está. Né? Você está bem? Eu sei que você reside ou está, então vamos almoçar um dia tal, conversar com ele, né? E não necessariamente conversar de negócio, né? Só para ver como é que ele está e no que a gente pode ajudar. E você tem que estar próximo do cliente porque assim, por exemplo, lá na feira, a gente estava lá no evento com vocês e encontramos a Ana, né? E perguntamos, e aí, tá tudo legal? Tá tudo legal. Só tem uma coisinha lá que acontece que não é legal. Aí a gente, o quê? Aí fomos entender, ela já tinha aberto um chamado, a gente já tinha tratado o chamado, era um probleminha lá na ponta com a empresa que entrega a internet para ela, enfim. E aí quando foi ontem, a gente tinha uma visita em um cliente à tarde, eu falei, Fer, remaneja a visita e vamos lá na Ana. Aí chegamos lá no escritório dela, ela, nossa, que legal, vocês vieram aqui. Vamos entender aqui. Né? Eu falei, até diretor. Vamos entender. Por quê? Porque, às vezes, o nosso cliente, ele se acostuma com aquela falha. É isso que eu ia falar. Entendeu? É isso que eu ia falar agora. Não tá. Ó, pra você ter uma ideia, ela tava com um probleminha lá que ela queria que tocasse 3 vezes e depois direcionasse. Tava tocando 5. E ela deixou ficar nos 5. Eu falei, não, peraí, eu já tô aqui, vamos... Eu ia falar isso agora, cara. Aqui às vezes a gente vê alguma falhinha aqui e o pessoal fala, não deixa, fala pro pessoal daí aqueles arrumos. Porque às vezes só uma programaçãozinha boba que acontece. Exato. Não deixa, Então, aí eu dei uma ajuda pra ela, mexi em algumas coisas do modem, aí ela veio, eu tava sentada, ela falou, você tá sentada no chão. Eu falei, não tem problema, a gente senta aqui, a gente põe a mão na massa e a gente saiu de lá, resolvendo todos os problemas dela. Quando a gente começou a botar no computador, porque o pessoal usava no celular. Eu falei, não, Bruna, vamos botar no computador, porque, cara, o celular, o cara tá no mudo, não vê esse negócio. Isso é verdade. Aí veio o colaborador e falou assim, mas agora toca nos dois.
Eu falei, não, faz o seguinte, eu acho que dá pra botar no mudo só no celular. Pô, deu certo. Aliás, aqui no celular ele botou como ausente. Não, põe como ausente então. Aí ele abriu, botou como ausente, a gente testou, funcionou. Aqui não tocou e tocou no... Tocou lá. Cara, é isso, cara. Né? Então isso é fantástico, isso aí, cara. Mas tem que expor a dor, né? Foi que eu brinquei ontem quando eu falei assim, pelo amor de Deus, não fica sofrendo calada. Grita pra gente. Eu lembro, na época da pandemia, né, onde o meu atendimento humanizado na época, quando eu estava no front da venda, de clientes às vezes falando comigo, era 8, 9, 10 horas da noite, aquele desespero de troca, aquele desespero de configuração, e eu tendo esse atendimento. Cara, ali eu acho que o pessoal deve ter te chegado muito, né, cara? Porque, cara, foi todo mundo desesperado. Nós cara. Trabalhamos Querido, muito. Imagino vocês trabalhando ali, tentando botar e tal, não sei o que, na época da implementação, eu falei, não, pode me ligar, fica à vontade. Que a gente demora 1 hora aqui pra te ajudar, mas não tem problema. Mas é tipo assim, cara, tudo que você falou pra mim, os prazos deram certos. Ah, teve problema? Cara, claro que teve problema, mas pô, nada que não seja pontual. Na velocidade da luz, você precisava colocar na velocidade da luz. Imagina, a gente teve que contratar gente na velocidade da luz, nós tivemos que treinar na velocidade da luz. Nós tínhamos os nossos clientes, né, tem até um case lá na nossa página, que é a Curaprox, aquela marca de escova de dente suíça, né, famosa, que a gente sempre brinca que se a gente atende os suíços, a gente atende todo mundo, porque eles são extremamente exigentes, né? A gente sempre brinca com isso. Tem um depoimento dele na nossa página, então isso é muito legal pra gente, né? Imagina que eles tinham 90 ramais com a gente. E aí eles queriam os aparelhos, e as pessoas levavam os aparelhos para casa. Caramba. E aí plugava na rede, aí esses modems que pra gente... Depende de cada casa, verdade, eles tinham bloqueios para fazer chamada, cara. E a gente teve que aprender como desabilitar aquilo para que a pessoa pudesse utilizar. E aí tinha gente que abria a chamada quando você ligava e ele falava assim pra gente, então, é porque eu vou trabalhar na sala e o meu modem fica no quarto, o que eu posso fazer? Então, assim, era o problema do ambiente dele. E que é quando eu digo que é o nosso diferencial. A gente vai entender o ambiente do cliente, né? Que as grandes empresas não querem ter esse trabalho. De colocar a mão na massa, de entender qual que é o ambiente do cliente. De falar para ele assim, olha, se você trocar o seu fone, que hoje é a marca X, por um fone da marca Y, pode ser que, né, você não tenha esse problema que você está dizendo. A sua operadora hoje de internet, ela está fazendo isso, mas ela tem que fazer aquilo. Abre uma reclamação no Reclame Aqui, abre uma reclamação na Anatel para que você tenha um atendimento mais rápido. Então esse é o cuidado que a gente tem hoje com o nosso cliente. Não é só falar assim, olha, é problema na sua rede. Novamente falando da Ana, né? O que eu fiz ontem, Thiago, troquei para ela o roteador dela. Sim. Falei, olha, esse roteador isso não é geralmente empresa nenhuma ela faz isso, fazer. Né? Então a gente se preocupa em que na sua experiência com os nossos serviços, né? Com a nossa solução. A gente quer que a solução ela seja realmente 100%. Você tem que usar. Né? Você tem que ter adoção ao produto, porque se você não tem adoção ao produto, o que você faz? Você cancela. A gente consegue lá no sistema de vocês, lá na página, pegar informações de quem está ligando, quem não está ligando, quando está usando cada ligação, a gente consegue o dashboard. Como é que só que isso, assim, hoje a plataforma que a gente utiliza, ela é uma plataforma, é a segunda maior plataforma do mundo, tá? Que é o Portal One, a gente não faz nenhuma distinção, não temos nenhum apego de dizer qual é a plataforma, porque é uma plataforma muito conhecida, muito famosa, tá? Em mais de 500 operadoras, mais de 50 países, enfim. Ele é uma ferramenta voltada para o atendimento técnico, né? Então alguns relatóriozinhos ali você tem que extrair um Excel, né? Tem que tratar aquele Excel para poder utilizar, e é essa digitalização que o Fernando está falando que a gente vai fazer em outubro. Você vai ter um dash onde você já consegue acompanhar em tempo real tudo isso, para onde você ligou. Porque assim, não era uma necessidade do mercado. Quem fazia muito isso? Call center. Que é o público que a gente não atende hoje na Yungo, né? Pela demanda, pela ocupação que eles têm, enfim. A gente não atendia. Só que hoje a gente enxerga que as empresas querem saber disso. Até mesmo, por exemplo, para você saber se o seu colaborador em home office está produzindo. Não, e até para saber também se ele está ligando ou não. Porque, tipo assim, como a gente está dando um passo para trás, a gente está voltando a ligar para o cliente, qual é o colaborador que não está ligando para o cliente? Exato. Então, alguma coisa está errada. E até mesmo, né, saber assim, o seu cliente ligou para ele, quantas vezes ele ligou, quanto tempo ele ficou ali aguardando para ser atendido. Então, existe um gargalo naquele ramal. Já teve clientes que a gente visitou, outro case que a gente tem, que é a Bordin, que tem também um DNA contábil ali, só que ele é uma hold, enfim. Ele tem hoje mais de 400 a mais com a gente, é uma empresa de São Paulo. Eles tinham um gargalo que era recepcionista.
né? Que logo de cara ele não queria ter ali a mensagem de atendimento que distribui. Ele não queria. Ele queria que tudo passasse pela recepcionista. Cacete. E aí quando a gente foi olhar, a gente falou assim, ó, elas não dão conta de atender. Não dão conta, esses recepcionistas? Duas. Porra, pra 400 a mais? Exatamente. Aí, meu e aí amigo, e logo no começo da conversa, ele falou pra mim, ele falou assim, ela na verdade, perdão. Ela falou pra mim, ela falou assim, toda ligação que a gente recebe é uma possibilidade de negócio. E aí a gente mostrou pra ela, olha quantos negócios você tá perdendo. Né? E aí ela resolveu, existem as recepcionistas sim, mas as meninas não atenderam, vai direto para os canais das pessoas. Alguém precisa atender o cliente na hora que ligar, né? O humano não pode ficar para depois. A pessoa quer falar, ela quer resolver, ela quer contratar naquele momento. Porque se fosse uma coisa supérflua, ela ia atender lá no chatzinho, no robozinho. Se ela tá ligando é porque ela tem algum tipo de urgência. Aqui é assim, a gente programou assim, vai para um ramal, se não atender, dá 4 toques, aí vai passar para outro, para alguém atender, não pode ficar sem atender, cara. Isso é legal que a gente pode fazer essa configuração lá. Exatamente. Isso é muito legal, cara, que você faz do jeito que você quer. O que eu faço às vezes é esquecer de arrumar lá em cima. Chegou um novo colaborador, eu esqueci de botar o ramal dele. Aí dá 2 meses, o cara fala, Danilo, por que o ramal do fulano de tal não toca, só o meu toca? Rapaz, tem que me falar porque eu esqueço, cara. Isso aí acontece, cara. É engraçado, ele não toca por quê? Não, é porque eu errei aqui, daí eu vou botar. Então, essa facilidade salva a vida, né? Você não precisa, a pessoa vai sair de férias agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o aparelho telefônico dela e colocar na mesa da outra pessoa que vai atender, a pessoa vai ficar com 2 a mais. Eu já passei por isso. Quando eu trabalhava de ter 2 aparelhos, porque a pessoa que ia sair de férias, o aparelho dela ficava na minha mesa e eu tinha que ficar atendendo os 2 telefones ali. Cara, fantástico. Né? Então hoje facilita a vida. A Yungo veio para descomplicar toda essa parte de atendimento de vocês. E eu particularmente sou muito grato a Yungo, cara. Pra mim facilitou bastante isso tudo. A vida ficou mais simples mesmo, cara. Se você fala assim, Danilo, você paga mais, paga menos, eu falo, não sei, cara, não é, mas cara, tá muito melhor. Às vezes tem que pagar pela tecnologia, cara. Você facilita aquilo tudo, cara. Você tem que entender o ganho que você vai ter na sua operação. Cara. Pô, cara, eu me lembro que chamar o Hugo era muito chato, cara. Era o Hugo e o Menezes. Menezes era o cara que vendia, cara. O Menezes me atendeu aqui muitos anos, cara, muitos anos. Ele me vendeu uns 2, 3 PBX, ele vinha. A gente boa pra cá no Menezes, ele vinha, passava e tal. Cara, mas não dava mais, cara. Não tinha como mais, sabe, cara? E hoje, se você falar com o Menezes, você vai ver que talvez, se ele não mudou de segmento... mudou já, com certeza, cara. Ele tá indicando o PBX na nuvem. É possível. Depois eu vou ter que ligar pra ele. Depois eu vou te ligar, Menezes. Fala, Menezes, vem lá que eu falei de você, cara. Menezes, vem indicar Yungo. Cara, não trabalha pra Yungo. É menos dor de cabeça. Cara, poxa, cara. Deu quanto tempo já aí de podcast, cara? 1 hora e meia. 1 hora e meia, tá vendo? Não tem jeito, cara. A gente falou 1 hora, tá, pessoal? Era pra ser 1 hora só, não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Mas bom, gente, tá aqui, ó, cara. Quero agradecer muito a Yungo. Quero agradecer a parceria com a Advance Contabilidade. A gente sempre foi muito bem atendido com a Yungo. Todos os problemas que a gente teve foram pontuais, foram de moldes que vocês resolveram também. O molde tal é assim e tal. Cara, óbvio que lá atrás, com certeza ali na pandemia, todo mundo procurando vocês, teve um gargalo. Mas, cara, mais nada demais, coisa que a gente entende ali, né? Indico muito a Yungo, quem tá assistindo aqui, cara, indico muito a Yungo. Hoje nós temos aí, não sei, 30 ramais com vocês, não sei. Acho que é isso mesmo. 25, 30 ramais, mais ou menos, né? Temos ramais, eu vou até tirar. A gente tem um de telefone. O que é que a gente fez, tá, cara? Aí foi nossa estratégia. Todo mundo tem um celular ali, mas eu tenho um fixo na mesa assim do fiscal. Porque se eu quero falar com o cara, não consigo, eu ligo no fixo, alguém atende. Mas eu acho que isso também é besteira, a gente poderia acabar com isso, né? Temos ramais fixos, de telefone mesmo, temos ramais de celular que hoje, acabei de ligar aqui para a Bruna, vocês viram que ela atendeu, temos de computador, cara. Né? Então você que é contador, que está assistindo, cara, queira realmente ir para as nuvens, a primeira coisa, tem que ir para as nuvens. Se for com o Yungo ou não interessa, cara. Não tem mais porque você tem um PBX. A gente fala exatamente isso. Não interessa, cara. É igual sistema. Tanto faz se é Conta Azul, se é Omni, se é... Cara, tem que ir. Não tem como fugir. Não dá para hoje você ter uma coisa fixa a mais, né? Mas tem aqui a Yungo, que é parceira nossa, sempre atendeu a gente muito bem, cara. Você foi e voltou, né? Eu me lembro que ele tinha ido, depois ele voltou. Aí a Amanda ficou no seu lugar. A Amanda, na verdade, é a menina de sucesso, né? Adoro a Amanda também. Amanda, beijo, Amanda. Eu vou fazer que nem fez... tá de férias, tá feliz da vida hoje. Eu vou fazer que nem fez um amigo meu. Cara, amigo meu me sacaneou, cara. Ele falou, ele foi, aí fez um podcast,
Aí falou, Danilo, depois você assiste lá que eu falei de você no podcast. Eu falei, tá bom. Vou ver. Aí vou assistir, um podcast de 2 horas. Aí eu comecei a assistir, né, cara, no carro. Aquela, e nada de falar. E eu falei, cara, cadê que ele falou de... Pô, você acredita que ele falou comigo, mas ele falou de mim no último minuto do podcast? Eu falei, que filho da mãe, né, cara? Foi até o final pra chegar no último minuto. Eu falei, pô, cara, eu fiquei assistindo. Eu falei, cara, não é possível. Ele falou que falou de mim, não falou. Amanda, falei de você, Amanda. Vou falar, Amanda, eu falei de você lá no podcast, cara. Depois você escuta lá, cara. Manda pra ela que ela vai... Nos últimos minutos, pra você... Não vou assistir tudo. Vai ter que assistir tudo, cara. Que nem eu fiz, cara. Mas que safado o cara fez comigo. Eu falei, depois liguei pra ele. Falei, pô, mas sacanagem, tu fazer isso comigo, cara. Ele começou a rir, cara. Tem que ser. E é assim, o Danilo, a gente agradece muito a parceria de vocês. Eu fiz questão de falar, né, como surgiu a parceria, porque não existia a pretensão de parceria, né? Você era apenas o nosso cliente que estava com a gente há bastante tempo. Aí eu conheci o Darlan, o presidente do CRC. E aí, por coincidência, a gente viu você lá no Instagram do Darlan. O Darlan, putz, vamos pra lá então, já que o Danilo gosta de vocês devem ser massa, deve ser legal. Convidou a gente pro evento. Fez questão de saber se a gente gostou realmente do evento. Eu acho que isso foi um diferencial que a gente sentiu no evento que vocês fizeram aqui. Nós, como parceiros, patrocinadores, enfim, nós fomos muito bem tratados o tempo inteiro. A preocupação da Dora com a gente, né? Dora, estou falando de você também aqui, depois vou falar para ela da mesma forma que você vai fazer com a Amanda, para ela assistir. E eu acho que parceria é isso, né? Você ter um produto legal, você confiar de indicar. Então eu acho que a nossa parceria aqui vai ser tratada dessa forma, com bastante confiança. E eu acho legal que eu sempre falo, é um ambiente de crescimento, né, cara? Sim. A gente tem que crescer junto, né, cara? Todo mundo cresce. Isso que a gente enxerga no segmento contábil, né? Esses primeiros parceiros que nós abrimos, foi essa conversa que eu tive com eles, né? Alguns deles até pensaram assim, eu vou contratar uma pessoa só para indicar Jung. Eu falei, não faz isso. Não precisa, né? Não faz isso, você vai ficar 3, 4 meses para entender, porque a gente está explicando da forma mais simples aqui, mas é um produto técnico, né? Então, por trás disso tudo, a gente tem uma equipe técnica que faz isso há 7 anos, que só faz isso. Então, para você passar a vender, a comercializar um produto novo, existe ali uma curva de aprendizado. Sim. E aí, o que a gente fala para eles? Você tem um monte de parceiros aí que você pode entender, não importa qual seja, como você está falando, mas é muito mais interessante que você só indique. Indica, a gente trata, a gente remunera, então o nosso programa de parceria vai ser pensando nisso. Exatamente para que todo mundo cresça junto, né? E que no final todo mundo fique satisfeito. Legal, e quem quiser contratar a Jung, faz como para entrar em contato com você? Site mesmo? Tem algum lugar? Fala com o Fernando, né? Sim, fala comigo. Brasiliense, pessoal de Brasília, eu tô aqui, só falar com a gente, né? Bem, tem o nosso Instagram, enfim, tem o nosso site, tem diversos caminhos que você pode estar falando com a gente, mas pode me procurar lá no Instagram, né? @fernando.mendes, Fernando com 2 As. Depois você põe embaixo aí também no público. Vamos deixar o contato do Fernando também aqui embaixo, para que vocês possam chamar ele direto no WhatsApp. Gente, lembrando que aqui não é só de Brasília não, cara. Tem muitos seguidores aí do Brasil inteiro, cara. Então eu tenho certeza que muita gente do Brasil inteiro vai procurar, vai querer entender como é que funciona aí o projeto e vai querer contratar, cara. E assim, geralmente as pessoas têm uma preocupação com o PABX em nuvem, que é achar que é muito caro. Não é não. Tem muito cliente que fala assim, mesmo nos eventos contábeis, às vezes a gente aborda as pessoas, ele fala, mas meu escritório é pequenininho, a gente tem só 5 ramais, isso não é pra mim, é caro. Quando você vai ver, ele tá pagando mais caro por ter o PABX físico, por ter cara, só manutenção daquilo, aí você tem que contratar mais ramal, vai placa, que nem você falou. Cara, tinha PABX que eu tive que trocar porque não cabia mais, cara, e tal. E aí depois... Eu me lembro que eu tive o primeiro PABX analógico, aí acabou e veio um digital. Olha só que eu tô me lembrando, cara. Eu tive que trocar todo o PABX, porque agora é digital. Não, cara. Porque a telefonia chegou digital e o PABX era analógico. Pois é, cara. Não é caro não, cara. Isso é investimento, cara. E é aquilo que eu te falei. Cara, só é você não ter que mais dar seu celular pro cliente. Exatamente. Que ele pode ligar pro seu ramal aqui no DDR direto. Que ele abre, não falou, que você fala, cara, já solucionou muitas coisas. Que tem muito contador, muito empresário, eu vou falar de empresário que reclama, pô, tem que dar meu celular pros outros. Não precisa mais, cara. Você dá só seu ramal pros outros, o cara liga aqui, se quiser atender, o seu ramal, aí fica o seu celular pra você. Não precisa mais ter 3, 4 linhas de celular. E o melhor, ter um único celular, né? Pois é. Você coloca o aplicativo aqui, você não precisa ter um aparelho pro seu pessoal, um aparelho pro seu profissional. Corta isso, né? Cara. E você vai ter o gerenciamento da sua comunicação dentro da empresa, né? O que o analógico ele não vai te dar.
Verdade. Você não tem como gerenciar. Gente, agradeço muito a Iungo, agradeço pela visita, cara, por dispor de tempo de vir aqui para explicar o que é Iungo, o que é que vocês podem melhorar o trabalho de cada um, a empresa de cada um. Eu acho que vocês têm muito a agregar, cara. E aí vocês aí que assistiram até o final, cara, obrigado por tudo aí, cara. Compartilha, curte. Eu nunca falo isso, cara. Né? Tem que falar. A minha filha sempre fala, tapa no dedão, né? Não, tapa no dedão, os cara. 3 Cs, né? Compartilha, curta e comente. Pronto, compartilha, exatamente. curta, comente, cara, que é importante, talvez que se chegue para algum empresário, para algum contador que precisa desse cara. Isso aqui é tecnologia, tá? A gente vive muito de tecnologia, precisa disso. Né? Isso aqui é evolução, não tem como parar, cara. Então, tipo assim, acaba com essa questão de analógico, não tem mais isso, não cabe mais no mercado, não é isso? É isso. Obrigado, Legal. gente. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela confiança, Danilo. E vocês vão ver bastante a nossa cara aqui em Brasília e no podcast do Danilo. Assim que tiver as novidades, nós vamos voltar aqui para trazer para vocês também. Ótimas novidades. É. Obrigado. Vamos, gente. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.